descubra os segredos por trás dos fenômenos paranormais. Este é o Defining Ghosts. E aí, muito boa noite. Boa Como é que noite. está, Hoje Robertinha? temos nosso Tudo bem? garoto de volta. Mas olha, Ele voltou. Quem O Alexandre voltou. Voltou. O velho do Rio. Voz Mercedes tá falando. Aliás, eu adorei o chapéu, viu, Ale? Esse aí. É porque eu estou descabelado hoje. Ah, sim, claro. Literalmente. Não, mas é que cresceu. Cresce muito rápido, sabe? E daí cresceu, eu não consegui cortar, não consegui no meu. Para não ficar caindo a franja no rosto. Falei, vou botar um chapéu. E Mas aí, aí, o Toninho do Diabo também. digam exatamente quem que o Alexandre tá aparecendo. O velho do Rio, Toninho do Diabo. Quem mais que ele podia estar aparecendo? Nossa, não, o Toninho do Diabo tá Faltou a capa. foi mais pesado. Toninho Agora, do se Diabo. você faz a entrada triunfal do Bruxo Fagundes, cara, com esse chapéu aí, o cagaço vai... Tô no Windows hoje, não tô na porra do Mac. Não rola. Não vai rolar. O instrumento mágico dele é outro hoje. Não funciona. Então, gente, todos sejam muito bem-vindos. Boa noite, Robertinha. Boa noite, meu querido amigo Toninho do Diabo. Tudo bom? Deixa eu pitar um cigarrinho. E ó, eu vou dizer aí, para não aguardar muito mais, nosso convidado de hoje, todo mundo já viu aí pela thumbnail, é o Cristiano Zoucas, um cara que tem um dos podcasts que eu mais escuto, e aí eu falo para muita gente que eu mais escuto alguns, porque todos que nós convidamos aqui é porque eu escuto muito. Então, Relatos do Além é um podcast inspirador também para nós aqui do Defining Ghosts, e anteriormente ali com o Hangar 18 da mesma forma, então tem uma história muito legal para compartilhar com a gente. E aí é que eu convido, então, para fazer parte da nossa live dessa quinta-feira. Né? Porque estamos já nessa negociação há uns 8 meses, mais ou menos. Fechando o cachê. Sacanagem. Contrato. Ele até exigiu... Por que vocês acham que a Roberta está aqui com a gente? Porque ele exigiu... Exigência. Só com um homem não rola o negócio. Bota uma mina que eu entro. Daí a gente falou, E a aí, Roberta apareceu. E 500 toalhas brancas, 500 meias brancas, um estilo Axl Rose. Sacanagem. Doce de leite argentino. Vou chamar ele antes que ele nos abandone de tanta zoeira aqui. Assim, nossa, cara, não quero mais. Cara, então assim, com muita satisfação, de verdade, é que eu chamo o Cristiano Zoucas a fazer parte aqui dessa conversa. Isso é muito legal da noite. Aê. Cristiano Zoucas, seja muito bem-vindo. Cara, 500 histórias de banca me pegou. É bem isso mesmo. Contratação do jogador, né, cara? Amei. Aliás, eu tava falando, o Ali pra mim tá igual o Shadow Push, aqueles caras que aparecem, já tá com paralisia do sono, só vê só a silhueta dele. Agora imagine a esposa do cara acordando em paralisia do sono e encontrando ele do lado. É um relato do além toda noite ali. Toda noite. Beber água, volta no quarto. Muito bom. Cara. Pô, que bom ter você aqui com a gente, cara. Já comentei isso antes, mas para frisar aqui e ficar registrado, uma satisfação assim absurda. Toma uma referência. Obrigado. E aí, cara... Já teve uma parada junto, né, no passado, né, daquela né, do relato. Você chegou a publicar, não foi? Isso. Chegamos a publicar. Tá lá, enquanto você não quiser tirar do ar, tá lá. Não, o Spotify os robozinhos do Spotify que estão de olho aí. Vamos a explicar pra galera, né? Que foi uma parceria que foi um relato lá do podcast que eu passei para vocês, só que tem um negócio que quando o Spotify vê a assinatura, né, ele vê que são 2 conteúdos diferentes fazendo o mesmo áudio, aí pode dar problema de copyright, né? Mas não deu nada, cara. Não, deu tudo certo. Mas, cara, foi muito legal, assim, isso incentivou muito a gente. E é o que eu tava comentando, Zé, eu acho que assim, a gente tentou fazer uma miscelânea aqui no canal
de coisas que não são individualmente interessantes e de referências, né? Você foi uma das primeiras referências que a gente utilizou com essa questão do relato, que é uma coisa muito legal e, como eu falei, acaba de certa forma nos apoiando quanto à teoria que o Alexandre está levantando aqui da parontologia. E aí outras questões também de conversar, de gravar vídeos autorais. Então a gente hoje está numa mescla de conversar com pessoas, fazer conteúdo autoral, buscar relatos, por isso que a gente tem o número aqui em cima, para que as pessoas que queiram participar nos mandem, né? E aí já tem gente que veio aqui só pelos Ocas, isso aí, Fabiola. E aqui o nosso... Ele mudou de nome? Mudou, cara! Por que ele fez isso? Conhecemos a... Aí, ó, responda aí, ó. Famigerados Ocas que o Luciano fica xingando, olha só. Aí, a gente pega, tá entregando ainda. Tá entregando. Vai vendo, vai vendo. Peraí, tem um botão aqui banido, cara, não tem? Tem aqui, ó. Tem aí, ó. Já fiz. Bane aí. Isso. Se ele voltar a se manifestar, vai ser num Relatos do Além. Porque... Aí, vai virar fantasma. Vai. Boa. E sendo relatado por alguém, não ele mesmo, né? Ele não vai. Tá falando de relato. Aí, cara, essa ideia de pegar relatos da voz da pessoa, né, e colocar no programa, veio de programas tipo, não sei se você conhece o Coast to Coast AM, o George Knapp foi um cara que começou a pegar, só que no caso dele não era gravado, não tinha WhatsApp na época que ele fazia. Ainda faz, inclusive, né? E a ideia era justamente ouvir o que o pessoal estava falando, principalmente sobre ufologia, né? Casos de visões, de luz e tal. E eu sempre gostei desses programas, que também tinha muito nesse... Lembra da MTV? Esse tipo, Torpedo da MTV. Sim. O cara liga pra gente, peça a música. E eu fiquei assim, cara, que seria legal, né? Fazer um negócio nesse sentido, assim, meio coisa de rádio, né? Isso. E veio daí a inspiração. E que bom que não tinha, né? Não tinha nenhum podcast que estava fazendo essa ideia. A gente começou lá no Hangar, e aí eu trouxe do Hangar pro Relatos. Por que não fazer, então, um programa só disso, né? E são assuntos muito correlatos ali. Até em alguns momentos os dois assuntos se misturaram ali, né? Um pouco, né? Alguns relatos que tratavam de ufologia, mas também um pouco do sobrenatural, do paranormal, né? Tava um pouco ali dentro também. Acho que foi um processo natural ali. E ao acabar o Hangar 18, obviamente, seria uma perda não tê-lo produzindo mais nada, mas ao mesmo tempo você foi derivar para algo que não foi tão longe, né? O teu destino não foi longe daquilo que você já fazia, né? É legal porque se você escutar o primeiro episódio do Hangar, é meio que parece assim o começo realmente de um estudo sobre ufologia. A gente gostava, mas a gente não entendia nada. A gente tava só, eu ouvi falar do caso Varginha. Eu já lembro da época do Chupacabra, mas a gente nunca entrou assim de cabeça para tentar destrinchar aquilo. E aí você escuta do episódio 1 até o último episódio, é quase como se fosse um diário da nossa, né, a gente aprendendo. Aí a gente começa, depois de um tempo, a falar assim, caramba, isso aqui aconteceu também no caso que a gente falou 2 meses atrás. E a gente começa a traçar paralelos, uma coisa assim, meio conspiracionista, tá, botar aquela linha vermelha assim, aqui é o caso tal, que é a mesma criatura do caso tal. E a gente foi vendo que, assim, eu, pelo menos, acho que o Ribas também, na época, começou a ver que a ideia do fenômeno ufológico é muito abrangente, não é necessariamente só sobre ET, sabe? É muito mais sobre, às vezes, o ser humano que está observando o ET. Aí eu falei assim, então tem coisa aí. Então não dá para dizer que é extraterrestre, não é de outro planeta, é muito além disso, né? Até o nome do Relatos do Além vem daí, além do que faz da nossa vã filosofia, né? Como diria Shakespeare. Cara, e tem assim uma coisa, só porque eu lembrei aí que você está falando dos caras lá em cima, né? Que a gente que está observando os OVNIs e tal, porque eu nunca tinha viajado de avião até esses tempos atrás aí, né? E fui fazer a primeira horrível experiência da minha vida. Daí, na segunda, foi menos ruim e eu tive a oportunidade de conseguir olhar pro chão e tal. Eu vim com ATL ainda, então é mais lento e tal, mais baixo. Aquele de hélice, né? E mais baixo e tal. E daí eu fiquei pensando, porra, não dá para ver merda nenhuma lá embaixo. Você tá aqui nessa altura. Você imagina o OVNI. O que a porra do alienígena tá fazendo lá em cima
que eles acham que eles estão olhando aqui para baixo e vendo a gente, assim, tipo, você mal vê. Você vê um rio, parece um mapa, parece que tá tudo plano. Não tem relevo, não tem porra nenhuma, na altura de um ATL. Você imagina num OVNI. Imagina. É um mistério, realmente. O que esses caras vêm fazer aqui? Virar paisagem para nós, né? Que a gente que fica realmente observando eles. É tipo um aquário, né? Às vezes eu penso assim, até a teoria do aquário, como se eles fizessem eles fossem um fenômeno da natureza, eles são inteligentes. Isso é uma das hipóteses, bilhares, né? Mas uma das hipóteses é essa do aquário, de que talvez eles sejam como se fossem peixinhos voando por aí. E a gente não entende por que eles fazem. Da mesma maneira, a gente não sabe por que o peixe sobe aqui, depois desce. Qual é o modus operandi do peixe? Não sei, é dele. É errante, né? É errante. É errante, ele fica vagando lá por algum motivo que a gente não sabe, né? Tem muita... Eu estava vendo outro dia uma pesquisa de um rapaz, cara, fez realmente um estudo complexo sobre... falando que a NASA tem muitos estudos sobre os OVNIs e que, muito possivelmente, eles são feitos de plasma, e segundo a pesquisa dele. O OVNI em si é o ser vivo. O OVNI, não é como existe um ETzinho controlando lá um volante. A nave, aquela luz é o ser. E por isso que ele se move de uma maneira meio... como se fosse, né, um bichinho no meio do mato ali. Mais orgânico, né? Isso. E aí o cara faz é bem interessante o que ele fala. Ele fala que às vezes esses pontinhos de luz, esses plasmas que você vê naquelas câmeras de satélite, né, da ISS, você vê um pontinho voando, daqui a pouco ele para e faz uma curva e volta. E aí fala assim, cara, ele acredita que eles estejam caçando, que eles estejam realmente se alimentando ali. De outros pontinhos de luz. De outros. Como se fosse realmente bichinhos do mar. E aí fala assim, olha que interessante, né? Eu sei que é um papo meio de falar assim, tipo, baseado em nada, né? Não, mas Aí fala assim, olha que interessante, às vezes quando esse pontinho de luz passa por cima de um outro pontinho de luz, ele acende, ele faz um brilho maior. E depois que ele passa, aquele pontinho que estava antes desaparece. Então, será que ele não engoliu o outro pontinho? Que loucura! E aí, quando você começa a ver isso com os vídeos, fazendo sentido, assim, caraca, será que é Faz isso? Sentido. Será que eles se juntam? Porque tem muitos OVNIs que a gente vê, principalmente em vídeo, em relato, de que é um pontinho de luz que, de repente, ele se divide em dois, se divide em três, daqui a pouco se juntam tudo de novo, uma bola só. Então, será que eles têm essa capacidade de se unir e se separar? Será que eles são físicos e, ao mesmo tempo, metafísicos, né? Eles conseguem criar, materializar de uma maneira, pousar no chão, se eles quiserem, mas, ao mesmo tempo, eles podem desaparecer, né? Do nada. Exato. Esses últimos aí que estão mostrando a torto e a direito em Nova Jersey, etc., dentro daqueles que são mecânicos, aparentemente, que seriam até do governo mesmo, segundo as últimas declarações, inclusive do presidente lá, o Trump, né, que eles faziam exatamente isso. Tinha uns, eles iam se reproduzindo, parecia assim, né? Isso. Então, de dentro de um saía outro, e do mesmo tamanho, como se fosse praticamente uma partenogênese. Isso. Uma partenogênese cósmica, vamos dizer assim. Você tá dentro da casa, já viu esse episódio quando o Scooby-Doo mostra a casa dele? Lá dentro é gigante, é um palácio, mas a casinha mesmo é só uma casinha de cachorro. É tipo isso, né? Não dá pra saber. Não dá pra saber. Eu ia brincar se não fosse o mesmo tamanho que você tinha dito, eu ia brincar que parecia uma matriosca, né? Aquela bonequinha que sai dentro de uma bonequinha, que sai dentro de uma bonequinha, né? Vários ETzinhos. Exatamente. Eu sabe que eu sou um fã do Vallée, tá até aqui, eu acho, meus livros do Vallée, depois eu pego. E já li quase todos, né? E a ideia do Vallée é realmente assim, existe um negócio que ele chama de sistema controle. É quase como se essa inteligência tivesse a capacidade de moldar a nossa realidade de acordo com o que eles querem, né? Isso assim, é o spoiler final do episódio, né? Tipo, mas já pulando para o final, acho que eu concordo muito com essa ideia de que o que a gente vê, na verdade, é o que a gente acredita que seja o fenômeno extraterrestre, não o que ele de fato é, né? É uma coisa meio Lovecraft, assim, a gente não consegue nem conceber aquela realidade que é tão fora da caixinha que ele se apresenta da maneira como a gente acredita. Então, se você é um cara, um senhor do interior que acredita lá nos anos 50 que tudo que é ET vai ser meio Jetsons, com anteninha e com aquele capacete de astronauta, vendo uma navezinha, eles vão se apresentar dessa maneira.
porque essa é a visão e essa cultura que o cara tem, entendeu? Então é uma coisa muito mais sociológica, digamos assim, do que de fato é sobre eles, entendeu? E sabe que, de certa forma, é um dos episódios que a gente gravou aqui aí como uma produção mesmo, que a gente focou em estudar tudo mais, foi sobre a Shadow Figure, né? Ou Shadow People, né? Essas figuras da sombra. Conheço bem. E uma coisa que a gente discutiu naquele episódio foi mais ou menos nessa linha, para quando alguns vídeos que a gente comentou ali mostram a figura, né? A sombra. E aí seria talvez o oposto disso, né? Como eu não sei o que é, mas ele se faz presente a mim, eu não consigo definir, logo ele vira uma sombra, né? Talvez o oposto disso, já que eu não tenho referência do que é aquilo. Então é fácil imaginar um ET, vamos chamar assim, como um Grey, porque a coisa mais fácil de você imaginar hoje é a figura vinculada a um ET de um modelo Grey. Isso. Eu tenho uma forma humanoide mesmo que não precisasse ter. Vamos dizer, para reconhecer. O cara, se eu aparecer assim para ele vai achar que eu sou um objeto, uma porcaria qualquer e não vai dar atenção. Né? Então eu tenho que aparentar alguma coisa que ele reconheça dentro daquilo ali, porque tem a limitação, né? Isso. Tanto que eu pergunto, peço para alguma pessoa, desenhe alguma coisa que você nunca viu na sua vida. Você não consegue, você vai buscar sempre referências, não tem... Eu vou criar uma forma inexistente, né? Praticamente como se já tivesse tudo dentro de uma certa estrutura que propõe que todas as formas que existissem no universo fossem daquele jeito. E daí, eles não são dessa forma, não têm essas aparências, mas eles, para poder aparentar ser alguma coisa para nós, eles têm que vestir alguma fantasia, vamos dizer assim, né? Daí chega lá, bota um chapéu, ficar no escuro, no cantinho, que nem o que eu vi tem lá. uma pergunta boa, né? Por que o chapéu, né? Por que a porra do chapéu? Por que chapéu, né? Eu acho que é meio que... Eu não sei se existe essa ideia do inconsciente coletivo, né? Que impressionante. Existem os arquétipos, né? Existem essas coisas. Isso aí, se eu começar a falar de Cauã aqui, fica até amanhã, mas talvez esses são símbolos que a gente consiga entender como, tipo, ok, eu tô vendo um bicho de outra dimensão, né? Tô vendo um ser de outra camada aí. Talvez seja, né? Talvez seja isso. Eles eles se apropriam disso para justamente criar essa identidade. É tipo um branding deles, né? Digamos assim. O que eu vi tinha chapéu. Tinha chapéu, foi numa projeção e tal. Tinha a porra do chapéu. E eu te confesso, na hora eu fiquei pensando... Você tá falando faz mais sentido ainda, né? De criar essa identificação com as pessoas, né? Exatamente. Mas descreve aí o teu, Ali, como é que foi? Eu tava no quarto, né? E eu tinha feito um ritualzinho lá. Um ritualzinho básico, satânico, e meio que abandonei ali. Era para chamar um oráculo. Era para chamar um demônio oráculo. O nome era Gulan. E eu fiz o ritualzinho, só que não deu muito certo. Eu fiquei com sono no meio, dormi e tal, e começou a acontecer umas coisas terríveis assim na casa durante aquele período, né? Minha mãe passou mal e tal. Nada comigo necessariamente. Mas daí eu sonhei não, eu tive uma projeção no meu quarto, que eu sei que foi uma projeção astral e tal. E a primeira vez que eu vi que daí era eu ouvi, como eu senti uma presença na casa, porque eu tive a projeção dentro do meu quarto. E eu morava no sótão, né? E eu senti que tinha uma presença estranha e tal, e fui descendo a escada, passei pelo quarto da minha mãe, a minha mãe não estava ali, ela estava na cozinha. E daí, na hora que ela estava ali na cozinha, ela que me falou assim, olha só, quem que tá aí? E era um cara, assim, chapéu, desse tipo assim, retão, né? Tipo, aba reta. Ele estava parado com as mãos assim, no canto lá da cozinha, e a hora que eu olhei para ele, ele não tinha olhos, os olhos eram muito fundos, sabe? Não dava para você perceber o que tinha ali. Ele sumiu da minha frente e eu senti algo me sugando por trás, como se estivesse me sugando energeticamente. Imediatamente eu lembrei não, é só você se concentrar, pensar, vou voltar
E foi o que aconteceu. Eu fiz isso, imediatamente senti eu caindo novamente na cama, né? Aquele... Coração Daí duro, sim, né? acendi a porra da luz do quarto e tal. Num dia, 1 ou 2 dias depois, né, foi lá um pessoal fazer jorei na minha mãe e fez na frente ou atrás. Eu sei que na segunda vez que eles fizeram, ela saiu correndo, foi pro banheiro e vomitou. Vomitou um monte. Ela fazia 2 dias que ela não conseguia comer nada. Na mesma noite, sonho, acordo, tenho a projeção novamente no meu quarto, olho para minha janela, a janela está aberta. Daí eu sempre fecho essa janela. O que essa janela está aberta? Eu fui na direção dela, a hora que eu estiquei a mão, uma coisa me puxou pelo braço para cima do telhado da casa. Saí no telhado, distante de mim, não próximo, vi de novo o cara parado, assim. O mesmo. Só que dessa vez ele tava... E era típico assim, ó, terninho preto, totalmente vestido de preto, só o rosto que era comprido, pacas assim, e acinzentado, o olho ele não tinha, né, chapéuzão, e ele tava assim, segurando um livro aqui, que era o livro que eu tinha usado para fazer a evocação dele. Eita, era ele então. E na hora eu você, entendi. Ele aparecia? Lembrava o que você tinha visto? Ele apareceu só essas 2 vezes, para mim. Não, eu digo assim, porque quando você faz ritual com essas entidades, muitas vezes você tem uma imagem do que como ela seria, né? Nesse caso, não. Não deu nem tempo, né? Não tinha. Se eu fosse imaginar, naquela época, inclusive, um demo, né? Eu ia pegar e imaginar o cara, o capirotinho mesmo, assim, tipo... Era um oráculo, além de tudo. Era meio ET de Varginha que vinha na minha cabeça, uma coisa meio ET de Varginha, paradinho lá. O que você quer saber? Eu fiz essa porra aí, eu não sabia nem o que perguntar pra ele. Se aparecesse na minha frente. Pô, vou aqui, invocando um demôniozinho. Demônio oráculo. Foi a primeira vez que você fez? Foi. Primeira e única. Cara, eu tenho lido muito sobre coisa de ritual. Eu também estou fazendo mais para espíritos do bem, espíritos olímpicos que chamam. E ainda não me adentrei na goétia, essa parte de demonolatria, né? O pessoal fala. Mas eu sempre escuto que quem começa a fazer já direto num daimon, uma entidade muito poderosa, às vezes eles chamam atenção, né? Assim, e dizem quando não faz coisa pior, né? E você falou sobre vomitar, eu escuto muito sobre pessoas que começam a fazer e começam a passar mal, como se fosse um sinal realmente de que o negócio é real, sabe? Mexe com o físico, né? Mexe com a mente, com o físico, com tudo, né? E essa semana, né? A gente conversou com o Flávio Watson, não sei se você conhece ele, Zocas, do podcast do Foco de Pestilência, que fala sobre Telema, Aleister Crowley, né? Ele tem o Calem lá, o colégio iniciático e tal, e ele tava falando, a gente estava falando um pouco dessa questão do medo que se coloca em algumas práticas, que na verdade quem tem asterisco tem medo, né? Então precisa ter cuidado, né? Não é que derrubam, né, a live, enfim. Nossa, que meleca, né? Falou tudo. Mas ele contou um relato dele também, né? No fim de uma expulsão que não estava rolando, que todo mundo ficou com ruim. O asterisco, né? Trancado. Depois eu vou ouvir, mas me dá um mini. Eles estavam fazendo uma evocação coletiva de Goécia e várias pessoas... Tem um nome para isso, né? E aí só que então cada um tinha uma responsabilidade. E ao final, quando um deles tinha a responsabilidade de banir aquele daimon, não fez com a propriedade que precisava. E a propriedade que eu estou dizendo é essa mesmo de eu estou mandando, é uma ordem. Não fez. Aí é muito engraçado ver o Flávio contar, que ele é muito palhaço também. Eu já tô rindo, lembrando ele contando, né? Ele olhou assim e falou: não foi embora, não. Eita. De repente, para resumir, ele olha para o lado, assim, uma mulher que estava participando, uma figura ali do ritual, tombou, caiu assim, do nada.
Dele, Eles estavam dentro do círculo, né? Você não pode sair do círculo, é uma regra principal de proteção, né? O círculo é processo de proteção. E aí queriam pegar água. Quem sai do círculo? Acordar a mulher. Não podia A sair do água círculo. tava fora do círculo. Xixi. Aí Primeira coisa. você tem que ir andando e criando novos círculos, fazendo o ritual menor do pentagrama a cada passo. Você vai, reza, vai ao corpo, não sei o quê, vai abrindo os círculos até chegar na água. Bizarro, hein? Depois eu vou ver. Faz uma reprodução tipo dos OVNIs, né? Isso, vai fazendo como se fosse um agroglifo, né? O Crop Circle. Aí você vai caminhando, né? Que doideira, cara. E aí, assim, para concluir, eles falaram pro cara que estava responsável em fazer, mas faz direito agora. Aí, para resumir, né? Isso aí conseguiram, mas acho que todo mundo que, de alguma forma. E o que ele falou foi legal, né? Olhando para tudo isso, precisa se ter esse respeito mais do que medo e saber que vai errar. E saber que errando, que recurso que você vai ter que recorrer, né? Alguns brincam, tá? O cara começa o quê? Você ir à falência, um parente, um ente querido seu morrer, né? Mas, cara, é bizarro porque, assim, dentro da magia que o pessoal fala, todo mundo fala assim, tem que meter a cara e vai errar, é normal errar. Só que o meu medo é se eu errar com um cara errado, entendeu? Não, mas daí você tem que ter um risco, né? Mas aí você tem que ter um disque pai de santo, cara. 24 horas. O medo que coloca, né? Mas você tem que ter um disque pai de santo 24 horas para ter socorrer. E é verdade, muitos magistas brincam, o cara vai mexer na goécia e depois vai pedir arrego pro pai de santo, que é só o cara que vai conseguir. Mas tudo bem, se você tiver, mas de alguma forma você vai aprender. Mas eu concordo contigo. Eu, coragem, não tem nem necessidade de mexer com esses bichos. Exatamente. Até porque tem como você fazer ritual pra galera do bem, que não precisa aprisionar. Então não é de aprisionar, você tem que botar o demônio dentro de um triângulo lá e você... Não sei. Agora, existe a mesma coisa pedindo pra galera do bem. Gente, vocês aí, se for da vontade divina, né? Tudo paz e amor. Vocês, se for, eu tô querendo, não sei o quê. Mas se puder, claro. Você não obriga ninguém, sabe? Tipo assim, se for da vontade, me ajuda a rolar essa parada. E, cara, funciona. Funciona porque aconteceu comigo essa semana. Falando já de ritual, eu pedi um sinal. Eu falei assim, eu fiz o ritual e não aconteceu nada. Eu falei assim, eu preciso de um sinal, preciso de uma luz. Essa é a frase que eu falei, eu preciso de uma luz para entender que o negócio aconteceu. No mesmo dia, 3 da manhã, eu acordei com um vagalume piscando aqui, assim, ó. Louco! Eu juro. E aí, na hora que eu abri o olho, que eu olhei, que eu vi aquilo, né, eu levei um susto tão grande, porque eu achei que fosse pegando fogo. Porque na hora que você tá meio acordado, meio sonolento, você vê aqui, você fica, caraca, o que tá acontecendo? E aí caiu a ficha, eu falei, caraca, é a luz que eu pedi. Essa foi a luz que eu pedi. E ainda foi até engraçadinho, né, mandar um vagalume. Né, mas achei muito legal assim, que não foi um sentimento, foi uma sincronicidade física, né, real, literalmente um vagalume. Não muito longe disso, mas eu tive uma experiência até que eu acho que comentei aqui. Eu tenho uma ligação, e podem tirar sarro quem quer que seja, com borboleta. Eu acho absurdo o negócio. Eu acho um bicho transformador, mágico, né? que não é à toa que ele é o símbolo, né? A lagarta é o símbolo da tanatologia, porque é a transmutação, né? E aí completamente seu físico. E assim, sempre onde eu tô caminhando, cruza uma borboleta e uma borboleta branca, que é a mais comum, é a vira-lata, tudo bem. Mas teve uma vez que cruzou uma por mim assim, eu falei, pousa em mim, pousa no meu peito. Cara, pousou. Segundos depois, eu arrepiei, cara. Mas tudo o tipo bem, de parada que, tipo, se você é ateu, você deixa de ser na hora, ali. Tu fala, caraca, então é realmente... E agora, um relato desses, né? É doideira. Eu sinto que eu comecei a prestar muito mais atenção nas coisas quando eu voltei pro Brasil, né? Eu passei 6 anos lá no Canadá, me divorciei, passei um tempo sozinho, morando sozinho, e aí aproveitei para começar a estudar. E eu senti vontade de começar a estudar sobre tarô. E o tarô é uma coisa assim meio que... É bom que ele te ajuda, inclusive quem faz ritual,
é meio que quase obrigatório saber tarô, porque é uma comunicação aqui, né? Que tá aqui no telefone, né? E eu comecei a sentir essa vontade, até com ele aqui, do meu lado aqui, vive perto de mim. E aí eu comecei a estudar, e aí em determinado momento eu comecei esse pensamento, cara, não sei, será que eu devo voltar ao Brasil? Não sei o que eu tô fazendo aqui, né? Pô, eu comecei essas questões assim na minha cabeça, e eu brincando com tarô, porque eu, principalmente como designer, eu gosto de ver as imagens, o simbolismo Total. de cada elementozinho ali, ficar pesquisando. E eu brincando com tarô, eu vendo televisão e mexendo no tarô assim nas cartas, tentando baralhar elas com a mão só e tal. Eu tiro uma carta que é o 8 de copas. Aí eu falei, tá legal, 8 de copas. Eu botei de volta, fui embaralhando, tirei de novo o 8 de copas. Eu falei, pô, duas, né, com a probabilidade baixa. Cara, eu juro pra você, eu tirei 4 vezes a mesma carta. Na quarta vez, quando eu tirei o negócio que eu peguei, eu falei assim, não, isso aqui... Aí eu vou entender o que esse 8 de copas quer me falar. Como eu estava aprendendo, eu não tinha ainda conhecimento do que era aquela carta. Eu fui ler o simbolismo dela. E, cara, era basicamente isso, assim, tá na hora de você seguir em frente, segue o teu caminho aí. E é copas, né, que tem a coisa da emoção, você deixa para trás as emoções e começa um novo caminho. Né? Ainda tem o lance da lua, então você é um novo caminho guiado pela lua, que a lua é as emoções, né? A parte introspectiva. Cara, eu fiquei assim, aí eu fiquei realmente bolado, né? Como a gente fala aqui no Rio de Janeiro, eu fiquei boladíssimo. Eu falei, então realmente porque assim, a probabilidade matemática é quase como se tivesse ganhado na Mega Sena. Tô calculando aqui, Sabia que ele tava fazendo isso, eu sabia. Tô calculando. São 78 cartas, não são? 1 em 37,9 milhões. Olha aí. De acontecer isso. Quer dizer... Como é que eu explico isso? Eu não consigo. E essa carta, assim, foi a razão de eu voltar pro Brasil. Basicamente foi isso. Entendeu? Aí eu larguei tudo lá, devolvi a chave do apartamento, saí do meu emprego, peguei meu cachorro e voltei. Foi isso. Cara, e olha que interessante que o Seraf, não vou te chamar de arcano, colocou a respeito do vagalume aqui, né? Que ele tem luciferina. Olha aí. É uma bioluminescente substância que faz ele brilhar. Né? Luciferina. Mas não façamos a confusão, porque de qualquer forma é luz, né? É a forma anterior da queda, né? Então é bom. É ainda o anjo, né? Então, não, e tem outros simbolismos no vagalume que tem inclusive a ver com a coisa que eu havia pedido, né? Que é super particular, não vou abrir aqui, mas tem não. Em algumas culturas é tipo exatamente aquilo, sabe? Loteria, bizarro, sabemos que é a Agora, eu senti realmente que assim, depois desse lance, quando o tarô, eu comecei a ter essas abrir minha mente para perceber sincronicidades, muito mais do que eu tinha antes. Entendeu? Total. Que é muito doido, né? E aí, só para compartilhar aqui, eu acho que aí os dois aqui que me conhecem não sabem, mas é uma história, já que você falou assim da coisa literal, né? Da sincronicidade literal. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa que era, fácil de chegar na esquina da minha casa e tinha um cara que trabalhava lá que só me ferrava. E eu não sou daqueles que acham que eu sou o melhor, que todo mundo quer me prejudicar. Não, ali era proposital o negócio. E eu, na época, ainda fazia minhas orações e tudo mais. Falava, Deus me ajuda que esse cara se arrependa e caia, né? E se arrepende toda vez, ela cai em si, mas o cai é em si, tá? Isso. Cara, um dia choveu aqui em Curitiba. Literalmente. Cara, o carro dele estava estacionado em cima da calçada, choveu muito, o terreno por debaixo da calçada cedeu e o carro dele foi para baixo na calçada. Assim, caramba! Aí eu juro, cara, a hora que eu vi isso, que eu tava voltando do almoço, eu vi aquele carro e ele do lado preocupado, eu olhei pro céu assim, não precisa ser literal, né? Literal sou eu que sou autista, não você. Exatamente. A entidade era autista. É engraçado como tem muita coisa na coisa da sincronicidade com animais, né? Você falou de borboleta, foi do vagalume. Tem outras histórias envolvendo... Tá falando de Carl Sagan, né? Tem a história famosa dele, do besouro dourado, né? Você conhece essa história? Não. Outro exemplo de sincronicidade foi quando ele estava com uma paciente, eu não sei se era um paciente ou uma paciente, que não acreditava, super agnóstico, não, isso aí não existe não existe sincronicidade, Deus não se comunica com a gente, não existe uma conexão assim.
E eles tentando explicar por que ele acreditava que existia, não sei o quê. E aí um belo dia ela chegou falando assim, cara, sonhei com uns escaravelho dourado. Aí ele, pô, os escaravelhos são um símbolo egípcio, né? Aí começou a pesquisar o significado e tal. E ela falou assim, mas, pô, não sei, besteira, isso foi só um sonho, isso aí não é nada. De novo, sendo super, né? Não crente na questão toda. Cara, nesse mesmo momento, bate na janela dele um besouro dourado. Não era o escaravelho, ele fala assim, não era o escaravelho, mas lá onde era o escritório dele, acho que era em Londres, assim, não tinha como entrar um escaravelho, porque eles não estavam no Egito. Mas o mais próximo do escaravelho era um besouro dourado. E ele falou assim, olha aí o teu escaravelho aí, ó. Não é aí? Agora você acredita, né? E é bizarro, né? Tipo, a probabilidade, de novo, é muito, muito baixa. E por isso que eu tenho visto, assim, esses padrões, eu fico assim, cara, realmente... Eu sempre acreditei que existisse alguma coisa, mas nunca esteve tão escancarado, assim, como tem acontecido pra mim, sabe? E aquilo que a gente tem falado, né, que a gente falou um pouco antes de começar a live, assim, né, que são essas questões, e a gente já está entrando nesse ponto também, que é o quanto mais a gente entra aqui como quem produz nosso conteúdo aqui, e você com o Hangar, e depois Relatos do Além Agora, quanto esses assuntos que se tornam o nosso dia a dia, né? A gente produz conteúdo toda a semana, você na mesma forma. O quanto isso fica tão evidente no nosso dia a dia que faz parte, né? Você tem teus relatos, você tem tuas experiências, o que você está contando agora, a gente já teve situações até usando o que eu comentei, lembrei que comentei contigo lá no Instagram, que foi o uso do Spirit Box, né? A gente tem um episódio aqui fazendo uso online, foi macabro. Foi macabro? Foi. E foi em português a voz? Foi. Foi. Caraca. Na minha interpretação, não, porque eu decidi aplicar me veio assim a ideia de pegar alguns daqueles sons, né, e reproduzir foneticamente para o ChatGPT e falei, isso existe foneticamente em alguma língua que seja, pode ser língua antiga, e existia na porra do egípcio antigo. Não, e o mais louco ainda. é que e tinha tudo a ver com o que a gente havia apareceu o nome de Anubis, inferido, né? Ali, que era Anubis, a gente ouviu, veio um Anubis, né? E depois veio um monte de palavras que em egípcio antigo tinham relação com Anubis e etc. Rapaz. E tinha uma pessoa, né, um dos nossos inscritos, que é a Kátia, que ela que começou a pegar os primeiros insights do que estava sendo, ela entendia muito bem o que estava sendo dito ali, e foi a partir dela que a gente começou a pegar essas conexões também. Então é uma sincronicidade, assim, não só de quem está aqui, mas de quem está de fora, né? De fora, tá ouvindo. Pô, lá no Relatos do Além, vira e mexe, o pessoal fala assim, gente, vocês escutaram no minuto tal, alguém falando tal coisa? Aí bota nos comentários, né? Eu vou escutar, eu não tinha escutado, editando, né? A gente escuta e passa às vezes percebido. E quando você volta lá, caraca. Então, às vezes, o podcast é feito por eles também, entendeu? Tem vários episódios, vários. Super. Eu super acredito nisso. A gente ouvia alguns comentários abaixo do vídeo assim, vocês ouviram tal coisa, as mesmas coisas que a gente acabou ouvindo, mas é legal que depois tem a percepção do outro, né? Daquele que está ouvindo ali com interesse, né? Desculpa, pode falar. Não, o lance do igual como é que é o nome? Pô, agora esqueci. Quando você vê na televisão, ou então você escuta em rádio, você vê esse telefone que toca, você atende, o telefone está desconectado, né? E você atende a ter uma voz do outro lado. Esqueci agora o nome. Pô, eu sempre estou falando disso no podcast. E vou dizer, o primeiro convidado nosso foi um parapsicólogo aqui de Curitiba, Reginaldo Hiraoka, e ele relatou isso, de ter tocado um telefone no laboratório, né? Foi no laboratório da faculdade onde ele trabalhava. Foi. Comunicação instrumental. É isso. Exatamente. Isso é sinistro. Cara, a gente já também recebeu relatos de pessoas que... Inclusive uma amigona nossa lá do grupo ali, conta, né, que recebeu uma mensagem da mãe e assim, Você um telefone que já estava desativado. Telefone que estava, tipo,
sem bater, não tinha como, não tinha mais linha, a pessoa mesmo assim recebe uma voz. Isso é muito Eu doido. queria lembrar qual, mas tem um relato que uma ouvinte tua, eu vou chamar de ouvinte, né? Não sei se é muito antigo falar isso, mas que ela fala que ela morava com o marido na casa, acho que da sogra, e aí começa a tocar um celular numa caixa de coisas velhas que eles guardavam, e era um celular que nem com a bateria estava Tava, e guardado há muito tempo, isso. né? É bizarro. Isso é Não, sinistro. Isso, assim. Eu, às vezes, tenho vontade de fazer esse teste que o pessoal faz, pegar uma câmera VHS e filmar a televisão em loop. E você fica naquele túnel. E que aí você fica naquele túnel filmando aquilo durante um tempo e às vezes pisca umas imagens. Tem até um programa do Goulart de Andrade, né? Comando da Madrugada, que ele fala, que é incrível aquele programa, e mostra algumas imagens. E é bizarro que tem uma lá, cara, que se assemelha muito a imagens de extraterrestres dos anos 70, 60, que a gente ouvia muito no H18, que parecia uma máscara, parecia não sei o quê. E aí eles vêm no programa, aí o próprio Goulart de Andrade pensa assim, que é isso aqui? Aí o cara que está apresentando, assim, ninguém sabe, parece uma máscara, né? Mas para mim, que estava vendo, eu falei assim, cara, isso é exatamente os seres que o pessoal falava de 1968, 69 no interior de São Paulo. É igual. E aí, só que eles, naquela época, né, que eles lá não tinham ideia, entendeu? E isso é incrível, né? Uma imagem que não faz sentido para você agora pode... louco, né? Tá achado de louco, total. Hoje, não que hoje não seja, né? Não, hoje vai ser mas também. Antigamente era muito, muito, muito pior, né? E toda essa questão de transcomunicação, de alguma forma, a gente também já abordou aqui em algum episódio nosso, que eu não vou lembrar qual, mas desses que a gente produziu conteúdo, até porque a gente tentava ali entender que processo era aquele por trás do que ocorria, né? Quer dizer assim, em que frequência esses dois mundos sofreram uma interferência em que você conseguiu acessar aquele outro lado, né? E aquela pergunta de como é que a gente apareceria para eles também se for uma surpresa para eles, né? Tipo aquele filme com a Nicole Kidman, né? Os outros. Né? Os outros. Incrível. Plot twist ferrado, né? É ela que é o bagulho. Ih, dei spoiler. Mas é filme antigo, a gente perdoa, né? Igual quem não assistiu ainda tá moscando também, né? Agora tá sabendo. Eu tive uma entrevista com a Sônia Rinaldi, né? Que ela é uma das especialistas em comunicação instrumental. Ela diz, né? E acredita que existe uma espécie de uma sede, né? Um lugar, tipo um prédio lá no além, no mundo espiritual, onde algumas das pessoas conseguem se comunicar com a gente. É quase como se, que nem antigamente, quando você estava em cidade interior, que você tinha que ir numa central lá para poder ligar para telefônica. Telefônica, né? Que é mais ou menos o que eles demonstram no filme lá, que é kardecista lá, de espírito, que é o... sim, o Nosso Lar, né? O Nosso Lar. Que é a hora que ele vai mandar uma carta, né? Tipo aquela psicografia, do outro lado tem um redator daquilo escrevendo por você, né? Fala para ela, tal, não sei o quê. Fala tal coisa, Aí isso faz conexão. E nesse caso não é uma pessoa física, um espírito escrevendo, mas como se fosse realmente um lugar de uma tecnologia avançadíssima que conseguiria se comunicar com a gente através dos nossos aparelhos, entendeu? Que loucura. Como telefone, televisão e tudo mais. Muito doido, né? Muito doido. Muito. Acho que depois de saber, apesar que a gente já sabia, acho que a gente nunca mais olha para um rádio ou para uma televisão da mesma forma, né? Apesar de que antes ainda você imaginava que a sintonia era analógica, né? Hoje o digital talvez não tivesse essa interferência, né? Pô, cara, tem uma história muito incrível que tem a ver com isso. Uma vez eu entrevistei uma moça, foi na página do Instagram do Hangar 18 ainda. Fiz uma live com ela, que chama ela Janine, eu nunca vou esquecer. E ela disse que a família inteira dizia que ela realmente sumiu durante uma época, acho que foi um mês, uma semana e meia, coisa assim. E ela disse que ela estava dirigindo, ela morava nos Estados Unidos, ela estava dirigindo o carro dela, e ela começou a se sentir mal. Algumas semanas antes, ela estava já com alguns problemas de pele, a pele dela estava tipo, descamando, tendo alguns problemas seríssimos, assim, e ela procurava médicos e não conseguia descobrir a causa, até que ela dirigindo o carro, voltando para casa, depois de trabalhar, começou a se sentir mal e parou no acostamento. E aí simplesmente desapareceu, a família encontrou, procurando, ela não voltou mais, né? Passaram-se dias, a família procurou, ligou para a polícia encontrou o carro dela abandonado no meio da pista, da estrada,
E ela disse que ela, nesse tempo todo, estava tipo, apagada. Ela não sabe, não lembra. Ela se lembra de pessoas em cima dela, que ela achava que pareciam médicos, parece que ela estava sofrendo uma cirurgia. E ela tá meio grogue, assim, sabe? Quando você acorda no meio da cirurgia, você vê aquela movimentação, que ela não sabe dizer o que estava acontecendo. E, de repente, ela só lembra de estar na frente da casa dela, assim, tipo, e ela, chega em casa, o que aconteceu? Ela entrou em casa como se não tivesse nada acontecido. E a família super preocupada, bem clássico de abdução, né? E eu conheci o filho dela também, o filho dela falou disso, que realmente ela desapareceu uma época. E aí, olha que doideira. Aí que entra o negócio mais doido ainda. Que a família recebeu um e-mail dizendo que era dela, falando, filho, família, está tudo bem, mamãe não está podendo agora estar presente, mas em breve estarei, fiquem tranquilos, não sei o que, não. E ela falou assim, eu não mandei isso, eu não, em nenhum momento escrevi isso. Aí o pessoal até ficou zoando, falou assim, pô, será que o ET sabe mexer, escrever e-mail, né? Mas, de qualquer forma, cara, é um negócio muito novo, assim, tipo, como a gente, quando a gente pensa em extraterrestre, a gente imagina, assim, um cara que não saberia mexer com a nossa tecnologia. Só que, às vezes, é muito mais, a gente tem que abrir a possibilidade de, assim, cara, talvez eles só, tipo, expressem o pensamento e a coisa é criada. Tipo, eu entendo que essa pessoa, esse ser aqui, humano, escreve e-mails, então eu vou fazer essa comunicação através do e-mail, não sei. É uma coisa além, né? Muito além do que a gente imagina. Né? E, enfim, a família toda jura de pé junto o que aconteceu. E mais doido de tudo é que ela começou a ter poderes depois disso. Ela começou a desenvolver uma capacidade de adivinhar números, entendeu? Ô, louco! Tipo assim, eu sei que, sei lá, o ônibus próximo que vai passar é o 432. Aí passava... Tipo, pô, eu vou no bingo, eu sei qual número que vai sair antes de sair, coisa assim. Muitas das pessoas que são implantadas apresentam isso. Umas coisas que assim, são abduzidos e voltam com implante. Apresentam algumas... O caso Cláudio, que é em Minas, super famoso. Caso Cláudio. Teve o poder de conseguir saber aonde... Ele viu o precog daquele filme Minority Report. Ele sabia onde iria acontecer o assalto. Ele fazia tal, vai ter um assalto aqui, assim, essa ali acontecia. Boa. Né? E tem um relato já antigo que chegou a passar, acho que na Globo na época, de um sujeito que foi dormir e acordou sabendo falar outros idiomas. De repente, nesse processo, ele teve alguma abdução, alguma coisa assim. O cara... E não era falso. O cara realmente voltou falando outros idiomas. Louco, né? É muito Mas doido. Isso tudo que é legal, eu acho que é por isso que causa tanto upgrade, é foda. Vou botar um implante de software aí, vai. I know Kung Fu, né? Mas por quê, né, cara? Isso que é a pergunta, por quê? Você é um maninho especificamente vai aprender todas as línguas. Por que eu? Exatamente. Por que eu? Né? Tem uma das teorias a respeito dos aliens, desses OVNIs, né, que são seres do futuro. Somos nós no futuro, né? E diz que eles acabaram descobrindo, que a gente vai acabar descobrindo um dia que isso através exatamente dessas coisas, dessas falhas na Matrix, por exemplo, que aparecem, dessas por quê? Por que isso? Daí começam a acontecer essas coisas, as pessoas vão começar a se interessar a respeito disso e vão descobrir que, no fundo, são dicas nossas para nós no passado, de que essas coisas... para abrir... de uma maneira... abra sua mente... o final do mundo, tipo isso, né? Pode ser. Às vezes o cara tem que entender todas as línguas porque ele vai ser professor de uma língua específica, vai ensinar um cara, vai ser um grande inventor, que vai criar uma máquina... É tudo um motivo, né? Uma coisa... Agora, e se o cara volta falando papeamento? Aí não serve pra porra nenhuma. Uma brincadeira. Isso que a gente tá falando aqui é uma teoria que o Seraf, que tá nos assistindo aqui, que trocou esse nome aqui, acho que questões de numerologia, ele apoia muito essa questão da atemporalidade, né? Então, estamos a todo momento em qualquer lugar. Isso é legal. Sim. E tudo isso é que gera, né? Isso que eu ia falar, gera esse interesse na gente, né? Eu acho que é por isso que a gente usa o Relatos do Além, você como referência nesses conteúdos que a gente quer tratar, de comentar os relatos, né? Porque é instigante, né? Com todo respeito, né? A gente quer comentar não para tirar sarro, que não é o objetivo,
mas com todo o respeito de tentar entender, e a gente conseguiu no primeiro que a gente consegue coletar alguns relatos, a gente conseguiu até encontrar conexões entre eles. E aí é que é legal, né? Esse devagar, no sentido de, pô, vamos buscar a hipótese, né? Vamos tentar entender o porquê que se repete, que nem você já falou aqui com a gente, né? Dessa questão da figura do chapéu, por que ela se repete? Porque mais pessoas percebem da mesma forma, ao ponto de depois virar um nome de algo como Shadow People, Shadow Figure e todos os outros, né? E é isso que é legal de discutir, né? Isso que é bacana para a gente aqui, que de repente para e um vai dando uma ideia, o outro, e vai construindo, e vai projetando, e vai fazendo essa conexão que você falou lá no início, né? Ligando os pontos com uma linha vermelha, né? Isso é rico, né? Muito bacana. É muito mais legal, é muito mais, eu falo, mais fácil do que você ser cético não existe. É a posição mais burra que alguém pode ter, inclusive. Né? Então, o legal ali dos relatos é exatamente isso. As pessoas trazem, de repente, esse é o canal para elas poderem apresentar aquilo que, de repente, se ela falasse em outro lugar, o povo ia achar que nossa, ridicularizada. Não, isso aí não acontece. Porque é muito fácil. Todo mundo, para querer dar uma de sabichão, acaba adotando essa atitude quando está no meio de muita gente, né? Tipo, eu não quero ser o bobão que ou conta, e eu não quero ser o bobão que acredita. Mas, se você for fazer o exercício de tentar arranjar uma explicação para aquilo de fato ocorrer como um fenômeno paranormal e não aquelas explicações que os caras arranjam às vezes, que são mais fantásticas do que a explicação paranormal, né? Não, isso é tudo, podia ser tudo. Não, é uma foto borrada, não sei o que. Eu faço igual, né? Como a gente já comentou aqui, eu vi o Sacani falando, agora o Sacani tá falando de OVNI, mas ele criticava pra caramba antigamente. E daí agora ele virou, tipo, nossa, não, OVNIs são assim. Mas ele era um desses céticos idiotas, assim. Isso. Que qualquer... pra mim isso pode ser qualquer coisa no mundo. Porra, pode ser qualquer coisa no mundo, menos paranormal. E não arranja uma explicação que é muito mais divertido, não. É instigante. Eu acho que é mais produtivo para a humanidade, inclusive, né? Porque você abre portas enquanto o cético fecha. Fecha a porta. É um idiota. Você conhece a Avi Loeb, que foi o cientista do Oumuamua? O Oumuamua, se você lembra, alguns anos atrás, era esse asteroide gigante que passou no nosso sistema solar. E a maneira como o Oumuamua voava não, né? Vagava pelo espaço, digamos assim, era muito estranha para esse cientista. Ele falou assim, cara, tem alguma coisa aí. Não sei o que é, mas ele começou a investigar e fazer todos os cálculos matemáticos possíveis de trajetória. E ele falou assim, cara, o negócio está ganhando velocidade, ele não está diminuindo a velocidade. Ele faz um movimento que é contra não sei o que. Ele começou a ver e botar e o cara é um cientista de Harvard, o cara estava botando para os amigos dele, cientistas também, a possibilidade de ser talvez uma nave, uma tripulada, de, sei lá, porque a maneira como ele se movimentava mostrava que existia uma inteligência controlando aquilo. Não era literalmente um pedaço de pedra voando. Ele fazia uma rota, uma trajetória que não era possível, baseado em todos os cálculos que ele fez. E o pessoal, obviamente, virou chacota, não sei o quê, porque pode ser qualquer coisa, menos extraterrestre, pode ser qualquer coisa, mas não pode ser uma inteligência. A única inteligência que existe em todo o universo é o ser humano. Olha, mais ou menos, né? Também a gente acha isso. E ele fala assim, cara, em que momento, cara, que a ciência começou a fechar, como você falou, a possibilidade para novas coisas, né? Como, por exemplo, uma inteligência de fora, exógena, enfim. E o pessoal, assim, todos os cientistas falam, não, cara, isso não é nem para ser debatido. Quase como se fosse uma coisa assim, uma coisa certa na ciência, que não é, tem certos assuntos que não são falados, porque tem tanto estigma em cima, né? Tanta ar de chacota, que você não pode nem pensar e cogitar a possibilidade de ser, que já é chacota por si só, entendeu? É triste demais, né? É muito triste. Pois é.
E nisso, agora me deu um branco, mas enfim, eu só que fazer um comentário aqui da nossa live, que tem algo que nos intriga aqui, Zoucas. Nós colocamos a live ao vivo no YouTube e na Twitch. Uhum. E a gente sempre tem um que nos assiste pela Twitch. Eu queria saber quem ele é. Se você estiver aqui, Shadow por favor, Person, apareça. a gente pode conversar com você até usando a Tábua Ouija, não tem problema. Não tem. Tô fora, hein? Tô fora. Da brincadeira do copo também tô fora. Compasso. Parei já, tá? E até fazendo a conexão, falei sem lembrar, mas assim, a gente tem um vídeo falando sobre Tábua de Ouija e eu faço uma brincadeira ali que eu pergunto assim, imagina se perguntar se tem alguém ali e a tabuinha ali leva pra você pro não. Caraca, né? Não. Já pensou? Espírito zombeteiro? Zombeteiro. Não, dentro do espiritismo você fala que todo espírito que aparece com essas brincadeiras são os zombeteiros se passando às vezes por... Né? Eles vão nunca dizer, não, eu sou um espírito super evoluído, mas na verdade eles são irmãozinhos menos evoluídos. E sabe que disso você estava falando, e até segunda-feira, quando a gente conversou com o Léo Losada, a gente estava falando, o Alexandre falou de cético, né? Eu fiz até um corte. É difícil a gente fazer corte aqui no canal, porque dá uma preguiça danada fazer aquilo. Mas ele falou algo que ficou muito marcado, assim, que o cético é o fanático religioso, só que da ciência. Isso. Ele leva para um extremismo idiota, como qualquer extremista religioso leva também para essas questões, né? Então, e o nome é teoria, né? Tudo são teorias, existem as hipóteses e teorias. Não existe uma verdade certa, né? Não é um axioma, não existe isso. São teorias. Então, até que não exista nada que comprove o contrário, é o melhor aceito na ciência, né? Mas ainda assim não é a verdade. E deixa eu comentar aqui, o Jay Casper aqui, para lembrar dele, esse é um amigo nosso que participou de um episódio, um amigo de infância meu também, e que ele é o primeiro pai de santo, e tá aqui, tá no canal. É real? Que é o quê? Ele é ateu, né? Ateu! Pai de santo ateu. O Jay Casper é pai de ateu. Tem funciona corte isso, aqui no gente? canal, tem cortes. E que bom que ele está aqui com a gente, fico muito feliz, saudade dele, um grande amigo, um grande amigo, irmão. Eu acho que se tem três pessoas na minha vida, e as três normalmente estão aqui. A primeira é o Alexandre, que é um amigo que... até contar para os outros que é engraçado, sabe que nós fomos batizados juntos, inclusive. Ah, é? Por um gorila. Na mesma pia, batismal? Não, foi pior, na mesma né? jaula, na mesma jaula. Porque estávamos num zoológico, sem nos conhecermos, nossas mães não nos conheciam, não se conheciam, perdão, claro, conhecia a gente. Depois a gente veio a somar essa história e entender que era o mesmo momento em que a gente estava na frente de uma jaula de um gorila, no colo das nossas mães, e o gorila entra para dentro da casinha, tinha muita gente ali na frente, ele literalmente enfesado, com tanta gente, sai com a mão para trás, cheia de produto interno bruto, e dispara nas pessoas, e fomos então naquele momento batizados. Batizado pela... Mas é que as histórias são coincidentes, né? Talvez eu não tenha explicado direito, mas nem nos conhecíamos, mas participamos do mesmo evento para depois lembrar pelas nossas mães que estávamos lá. Simiesca. Mas que merda de evento. Que merda, literalmente. Que merda de evento, né, cara? Putz. Maneiro. Aconteceu comigo também lá, quando eu era pequeno, o Macaco Tião, que inclusive quase foi... Pô, Macaco Tião? Eu votei muito nele já. Chegou a quase ser vereador no Rio, uma coisa assim, era prefeito. Botaram ele para... quase elegeram ele. Eu também sofria. O clássico dele era esse movimento de jogar, né? Tá certo. Eu ficava quase ali, quase como se fosse... Eu vim aqui para receber as graças. A bênção. A bênção. Ai. E outra, só para terminar de comentário, né? E a gente estava falando, só para comentar ali que a gente estava falando de Goécia e tudo mais, do mal, mas até na live com o Flávio Watson, a gente comentou que para quem pratica até a magia enoquiana, que é a evocação de anjos, né? Uhum. Também tem muito cuidado, porque... Né? Se
Se tu não souber o porquê também que tá evocando o Isso. determinado anjo, tu se ferra. O cara não é Os anjos têm bonzinho. eu nunca summonei nenhum anjo e tal, mas que eu leio e que escuta que eles são uma coisa assim, uma figura meio militar, assim, tipo, o que você me tirou, né, do meu trabalho, uma coisa séria para vir aqui para falar que você quer o seu amor de Tem volta. mais o que fazer, Tem cara. mais o que fazer, Né? cara, sabe? Tipo, você acha que, né? Não sabia disso. E é uma energia É. densa, super pesada, assim, você não é como se fosse legal, paz e amor, poxa, um anjinho, não, é super sinistro. Tanto E aquelas fora os visões, rituais. né, de Ezequiel, essas coisas assim, cara, pô, É. Dizem que o ser humano não consegue estar presente num ambiente sem sentir profundo desconforto de alguém ou de uma entidade tão pura, né? isso. E Não é aí todo que se você fala, sente... eu tô pensando aqui agora um negócio que até pode fazer sentido, não é todo que se fala tanto do temor a Deus, né? Temer a Deus, porque é uma energia tão altíssima, pesadíssima. Não pesado no sentido negativo, né? Mas tipo, não Densa. consegue conceber, né? Eu acho que é um pouco E, disso, né? Imagina se os anjos são assim, imagina o que seria Deus, né? e se entre nós mesmos, né? Eu vou falar isso em tom de brincadeira, mas é real. O Alexandre, há pouco tempo, ele mora em Foz do Iguaçu, e há pouco tempo ele esteve aqui em Curitiba, infelizmente não por um motivo muito bom, que até tinha comentado com os Ocas ali e tal. Mas então eu fui buscá-lo no aeroporto, tal, a gente para num posto de gasolina para comer alguma coisa e vem um mendigo quando a gente estava voltando pro carro se aproximar, é a primeira coisa que sem ele perguntar nada eu já saio dizendo um não, né? Eu não E achei o que era mendigo. Alexandre, Eu não achei ele que era um gostou, você gostou mendigo. da pinta, Sim, eu elogiei o cara ainda. Falei, pô, né? legal sua roupa e tal. É. Eu achei mesmo legal. Elogiou o E o, mendigo. e o Não Alexandre, sabia, porra. o mendigo chegou para ele, pediu comida, pois o Alexandre voltou pro posto e pagou um lanche para a Olha só. pessoa. Não vou chamar de mendigo, que aí foi exagero, mas a pessoa que estava com fome pediu e o Alexandre foi lá É bonitinho demais, agiu né? com o coração gigante que esse moleque tem. E até me emociono, mas é verdade. E eu me senti o Bonitinho bosta, demais. né? Porque, porra, por que eu sempre digo não? Não, Né? Porque sempre eu afasto e olha do meu lado. Então, por que eu tô falando disso? Né? É pra falar bem do meu amigo, claro, mas também para dizer isso, né? Pô, se do lado de alguém do teu lado que é tão humano quanto você, às vezes você pode pensar, puta, que bosta que eu sou. Porque imagina com Deus, ou imagina com um anjo, o que quer que seja, uma entidade muito superior a você, né? Imagina a bosta que você é. Você se transmorfa num troço, né? Literalmente Você me cagado fez ali no lembrar de chão. um negócio, cara, vivendo lá no Canadá, eu lembro que eu passei uma vez em frente a uma igreja, que é muito, muito antiga, assim, você vê pela arquitetura dela, era uma coisa assim, meio, como é que eu posso dizer assim, não era nem gótica, nem, era um estilo assim, quase meio celta, sabe, uma coisa bem simples, extremamente rústica essa igreja, e é linda, e é linda justamente por ser muito simples. E do lado de Tá. fora dessa igreja, na calçada mesmo, tem uma estátua de bronze de um morador de rua, assim, tipo, todo né, encolhidinho, assim, com um pano na cabeça, você não vê ele, né? Ele tá assim, ó, tipo, pedindo dinheiro, né? Como se fosse precisando botar um dinheirinho na mão dele. E eu sempre passei por ali, sempre achei que fosse realmente, tipo, só uma coisa assim, um morador de rua, para perceber com o olhar, né, o morador de rua. Só que teve uma vez que eu resolvi parar para ver de perto o que era a estátua, e eu vi que na mão tinha chaga. Era tipo, e nos pés também tinha chaga. Então era como se fosse literalmente Jesus Cristo. Jesus. Vestido de Caramba. morador de rua, pedindo dinheiro. Eu falei, caraca, que incrível. É justamente por ter essa, né? Pode ser, o morador de rua às vezes pode ser Cristo disfarçado, tipo isso. Acho bem legal a ideia. Não é. E, pô, e aí, cara, queria até a gente tá falando de vários relatos aqui, até do batizado do gorila e tal. Nessa de você conduzir os dois no Hangar 18, não sozinho, mas de ouvir esses relatos, o que você, assim, conectado ou não, assim, você tem um relato sobre ufologia que você tenha passado e possa, queira contar pra gente, assim? Tem o clássico, né, que a galera, o pessoal que tá seguindo aqui, a gente que já me acompanha, com certeza já tá careca de ouvir, que foi inclusive não tão longe daqui. Eu tô morando aqui agora perto de Saquarema. E meus avós moravam num lugar chamado Unamar.
que fica relativamente perto daqui, na região dos Lagos, que é um lugar que tem muito avistamento, inclusive. E foi até engraçado, que só um parênteses, depois que eu comecei a fazer o podcast, meu pai soube que eu estava falando sobre isso até, ele começou a contar os casos que ele sabia daqui da região. Ele, pô, tu não sabia não, o teu tio... Que legal! Eu ia lá em 72, cara, comecei a ouvir de família, assim, a minha prima me ligou, falou, cara, em 82 você era nem nascido, eu ouvi, eu fui coletando, foi bem bacana isso. Mas quando eu era pequeno, em 91, tinha 5 anos de idade, eu estava na praia com a minha tia, e a gente estava aí, naquela época, hoje é tranquilo, mas naquela época era muito mais tranquilo, né? Era uma casa aqui, outra lá, era bem distante as coisas. E minha tia estava brincando comigo na praia, quando a gente de repente viu uma luz, cara, saindo o que parecia para mim, saindo da água, assim, sabe? Voando, mas bem alto, bem alto. E quando passou por cima da gente, a minha memória, obviamente tem muita coisa da minha tia, que era mais velha que eu naquela época, devia ter uns 20 anos, e ela conta para mim, eu não lembro, mas eu imagino como seja. Mas a única memória que eu tenho mesmo minha é de como se fosse uma foto, um frame daquele vídeo, né? Porque, pô, era muito pequeno, então eu só lembro desse círculo com várias luzinhas em volta, assim, várias luzes coloridas, estático, assim, bem alto. Imagino que, sei lá, uns 200 metros, 150 metros, assim. E era aquilo. E minha tia e eu ficamos lá olhando, eu pequenininho, devo ter achado super legal, escoador, não sei o quê. Minha tia me pegou pelo braço e saiu correndo para dentro de casa, né? E como minha tia também era muito nova, meus pais, meus avós, ninguém me levou muito a sério. Legal, viu o escoador, o ETzinho, bacana, tá. Vamos dormir, vamos tomar banho para dormir, coisa assim. E ficou por isso mesmo. Né? E passou-se o tempo. 20 e tantos anos depois, né? Já com o YouTube, eu vendo, procurando, já gostando desse assunto, né? Isso foi antes do Hangar, inclusive. Eu procurando lá sobre esse assunto, e aí eu vejo assim, OVNI de Casimiro de Abreu, 1991, é o clipe. Aí era o Jornal Nacional, na época, William Bonner, não era nem o William Bonner, era o Cid Moreira, né? Cid Moreira. Falar, ele foi filmado na BR-101, na altura de Casimiro de Abreu, um estranho objeto que parou, não sei o que, parou as pessoas, né, os moradores e tal. E aí, cara, uma filmagem tipo assim, a estrada totalmente parada, assim, né, um trânsito gigante, e os caras filmando justamente o que eu vi. O que viu. Exatamente a mesma luz, aquela coisa bem colorida assim. Eu falei, caraca, cara, que coincidência, lembra muito aquela imagem que eu tinha, né? Mas, pô, Casimiro de Abreu é outro lugar, nada a ver. Eu não tinha certeza se era 91. Eu falei, cara, não pode ter sido isso. Aí eu comecei a pensar, pô, será que foi 91? Eu acho que foi por ali. Mas, pô, Casimiro de Abreu, que Casimiro de Abreu, eu botando no Google Maps, Casimiro de Abreu. Cara, era uma linha reta de tipo 10 quilômetros só, 10 ou 15 quilômetros, de onde eu estava. A cidade atrás do Namaz, onde eu estava, é Casimiro de Abreu. Porra. Então tudo bate inclusive a imagem com que eu vi. Então eu acredito muito que foi o que eu vi. Foi. Em outro lugar, antes, né? E Sim. O pessoal até fala, isso foi pipa. Eu falei, cara, foi drone. Não tinha drone na época, 91, não tinha, né? E por um acaso, Casimiro de Abreu depois foi palco daquela história, né, incrível de um rapaz que disse que iria pousar, os venusianos iriam pousar em Casimiro de Abreu. E aí o Brasil inteiro, uma galera, virou Woodstock, né? Foi um povo, todo mundo foi lá para esperar a descida dos venusianos, porque ele falou que eles iriam de fato descer entre uma árvore e outra, num pasto tal. E aí, cara, o pessoal esperando, nada dos caras virem, descerem, e realmente não desceram, né? Todo mundo ficou triste. Mas aí o cara falou assim, eles falaram que eles não estavam esperando tanta gente, que eles achavam que ia ser uma coisa menor, isso ficou maior do que eles esperavam, né? Não ia caber na nave. Naquela época não tinha internet, era tudo no papo. Boca a boca. E aí ele falou assim, mas eu soube de mais uma coisa, eles me falaram que como eu vou morrer? Eu vou morrer dia tal, eu primeiro vou perder a minha perna esquerda, depois vou perder a minha perna direita e depois eu vou morrer. E aconteceu exatamente por ele morreu exatamente bizarro. Então assim, tipo, como provas de que ele estava falando era real, né? Aconteceu a morte dele, apesar dos se eles não descerem, né, naquele dia. Então, o Casimiro é cheio de história. E eu cheguei a frequentar lá uma época e muitos moradores lá têm histórias interessantes sobre o fenômeno.
E lembrando, né? Eu até convidei quando eu fiz o primeiro convite lá pro. Me fugiu agora o nome do Mundo Freak lá, a gente acabou de falar dele, o Andrei, né? Uhum. Quando eu fiz o convite para ele, era um dos assuntos que eu queria entrar era na Operação Prato, que também foi algo que ele acabou de produzir, né? Sim. Acabou de Eu dezembro. dei uma ajuda para ele, cara. Foi legal, ele me deu até um. O Andrei, cara, o que acontece? O Andrei tava. Ele não tinha um contato. E eu consegui, muito por conta do H18, muitos contatos legais da galera ligada à história da Operação Prato. E até hoje tem histórias lá que ainda não foram reveladas. Isso que é mais incrível. Pô, Tem pessoas de Que Ribeirinho, legal. né? A gente foi uma época a história dos seres de bronze, que foi uma dessas histórias que tem a ver, foi acontecer na mesma época da Operação Prato, mas que ninguém nunca soube. Então, tem muita história incrível, assim, tipo, nível roteiro de cinema, que tá lá, guardada lá, aqui, passado de família, né? E, muitos ainda estão vivos, né? 77, obviamente, mas que são contadas entre aquela galera lá. Isso que é incrível. É voltada mais àquela região também? Sim, É? perto ali de Colares, enfim, tem muita coisa, Por- muita história ali. Porque, Tem pois a Ilha do Meio, né? Tem a mulher da Ilha do Meio, que é é, outra história. é, Tem porque a Ilha do Caranguejo também, que aconteceu histórias sinistras lá. Tem muita o, história. o, o Andrei estava participando agora, antes até da nossa live ali, na live do LendaCast lá com o Daniel Pires, né? Ele estava falando disso e ele estava falando assim que não tomou uma repercussão, estavam comparando ali ET de Varginha com o caso Prato, também por essa distância, né? As coisas não estão num palco tão central da região sul-sudeste que dê a visibilidade de algo que, Sim. se não fosse tão Pô, você tão em São Paulo, consistente, imagina. não, né? Total. mas até por isso é que ocorre. É uma coisa, esse evento que ocorreu, né, ali em Colares e tal, ela se repete frequentemente até atualmente na Amazônia. E na Amazônia inteira. Rony Então, Vernier. é Peru, Bolívia, toda a região amazônica, nessas tribos isoladas, né? Tribos não, são povoados ali, pequenos, acontecem esse mesmo fenômeno. Inclusive acho que na Na Bolívia, no Acre. Né? Foi, no tipo, Acre, no Acre. E Então, o nosso amigo Rony, o Rony Vernier tá o Rony, estudando, né? é isso aí, o Rony, exatamente que. O A minha fenômeno ele não fonte é acabou. ele. A fonte a minha fonte é essa. O fenômeno nunca acabou, né, cara? Ele só Nunca muda, né? Ele acabou. só vai mudando. O Jacques Vallée, ele nunca, de novo, citando o nosso Deus, porque a gente explica lá no grupo que o Jacques Vallée é tipo como se fosse um papo, assim, né? Que ele fala coisas que fazem muito sentido. Ele fala assim, cara, se você tentar analisar, botando um gráfico, todos os eventos, todas as ondas ufológicas do mês, ondas ufológicas, tá tudo parado, daqui a pouco começa a ter casos, daqui a pouco para de novo. Se você botar num gráfico, você vai ver que não faz sentido nenhum. Não necessariamente está correlacionado a algum evento grande que está acontecendo na Terra. Por exemplo, em 68 teve uma onda muito grande. E por um acaso, em 68 foi quando teve a corrida espacial, o Homem à Lua. Aí você pensa, então, tem a ver. Os caras estavam aqui quando estavam indo à Lua. Mas na verdade não, porque teve outras ondas que não tiveram nada acontecendo na Terra, entendeu? E ele acredita muito que seja, ele fala assim, dentro da psicologia, lá do behaviorismo, se você quer ensinar, por exemplo, um cachorro a dar patinha, você não pode, você pode até tentar ensinar para ele sempre o mesmo horário, mas se você tentar pegar ele de surpresa, o condicionamento é muito maior do que seria verdade, botar em horários específicos. Então, talvez, né, olha que o cara é genial, o cara não é à toa que é o nosso grande papa da ele fala assim, talvez tenha um motivo, é o nosso guru, né? Talvez tenha um motivo de essas ondas serem assim do nada, entendeu? E o que ele acredita, né, e o que eu também acredito é que todo fenômeno ufológico, na verdade, seja para criar essa sensação de que existe algo além. É só isso, que é criar consciência cósmica, né? Nas palavras dele, é criar uma consciência que nós não estamos sozinhos. Não importa se é ET, se é fantasma, se é curupira, qualquer coisa, mas nós não estamos sozinhos. É a única coisa que a gente precisa saber. E é interessantíssimo isso aí pelo seguinte, né? Você vê até dentro da própria filosofia hoje em dia,
Não, a filosofia hoje em dia, eu digo assim, filósofozinhos de porcaria de hoje em dia, tipo Cortella. Cortella, para mim, é uma grande porcaria. Ele chegou a produzir lá um cortezinho, um cortezinho lá, dizendo assim, veja, esse aqui é você no negócio do universo, né? Como se por isso a gente fosse uma grande porcaria, na verdade. Então, ele está restringindo a gente a um negócio, quando na verdade isso mostra que a gente é tão importante quanto qualquer partícula no universo. Exatamente. E é uma consciência que a gente não tem, que a gente fica aqui no... eu falo, ambientalismo. Falo, né? Nós somos feitos de estrelas, né? Poeiras de estrelas. Sim, a gente é o mesmo material que é feito todo o universo. Né? Mas o próprio ambientalismo é puramente regional. Ele só serve para o planeta Terra, então. Vamos dizer assim, não, porque nós temos que preservar. Pô, se você for pensar em ecossistema, você tem que pensar em absolutamente tudo. E a gente acaba se restringindo a essa coisa aqui. E realmente seria ótimo que as pessoas... Eu, quando medito, particularmente, faço isso. Eu tento me integrar, não ao que está aqui somente, eu pego e imagino que eu estou, primeiro, no meu sofá, ou onde eu estiver sentado, né, dentro do cômodo em que eu estou, na residência em que eu estou, na cidade, no bairro, na cidade, assim por saindo, diante, né? Até o universo inteiro. É bem legal. Não, e o negócio que você falou que é interessante, que assim, a matéria-prima do nosso sistema solar, do nosso universo, é a mesma. Ela tem um limite, né? Todas as moléculas, todas as combinações possíveis, elas são as mesmas aqui ou na galáxia XYZ, né? Tanto que hoje em dia a gente consegue, com o telescópio, fazer o espectrograma, né? Que acho que o nome é espectrograma, se não me lembro bem. Que através da luz, você consegue saber o que é formado sim. Né? A atmosfera daquele planeta, ou então do que é feita aquela luz, né? Qual gás, se é hélio, se não sei o quê. Enfim, é um assunto que eu não manjo, mas eu sei que tem essa questão que nem na capa do Pink Floyd, né? Entra a luzinha, ela se divide num prisma, e a partir dali você sabe dizer do que é feito aquilo. Então, assim, então a Terra é feita de materiais que são feitos em outros planetas. Então a possibilidade de vida, cara, é gigante. Quem já foi para o interior, já viu um céu mega estrelado, você vê todas aquelas possibilidades. Cada pontinho daquele é como se fosse um sol. É um sol, é uma estrela. Que tem, muito possivelmente, milhares de planetas orbitando em volta, sabe? Então, quando você começa a viajar nessa possibilidade, você tem certeza que a gente não está sozinho. Entendeu? E os cientistas também sabem disso. Todos eles, até o próprio Sakane acredita que existe a vida. Só que eles negam a possibilidade de ter vida inteligente. Não, inteligente só a gente. Só a programaçãozinha, a coincidência para criar uma vida tão rara quanto a nossa é só nossa. Entendeu? Só eu acho que é uma propriedade do universo criar vida. Eu já falei isso várias vezes. Assim como criar água, assim como criar ouro, assim como criar tudo, os gases, a vida também é uma coisa dessa. Só mais uma propriedade. Entendeu? É vida orgânica, né? Vamos colocar assim, é vida biológica. O nosso parâmetro para a vida virou isso. Mas se você for ver, é tudo uma grande repetição de um momento inicial que teve. O que já aconteceu várias vezes na própria Terra, né? Várias vezes. Acaba, extingue-se a vida e começa de novo. Um movimento eterno. Isso aí. Eu vi um comentário aqui e falou uma coisa que, já que a gente abordou com o Flávio Watson a Telema, né, que é a lei que Crowley e a religião que Crowley construiu, ele fala que todo homem, toda mulher é uma estrela. Então a origem, quando ele diz assim, então ao invés de a gente olhar para o céu como algo distante, a gente vindo desse céu, né? Então a gente olhando para cá, a gente sendo parte disso aqui, como uma parte desse todo que está acima da gente, né? Então eu acho muito bonito esse negócio de todo homem e toda mulher é uma estrela, é verdade. A gente faz parte, essa outra visão que você está construindo. Átomos, né? Espera pra pensar que doideira, eu tô viajando, você está falando isso, estava viajando aqui. Tudo é feito de átomo. Quando a gente morre, a gente se decompõe, os nossos átomos, né, vão ficar ali pelo chão,
vai virar plantinha, outro vai vir um passarinho, vai comer um pedacinho daquele átomo, e a gente se espalha, sabe? A gente se espalha no universo e no planeta e volta a ser humano de novo e depois volta, né? É muito doido. Como que o cara pode falar que a gente é só um pontinho, que a gente não é nada no meio desse universo, né? Não, Sabe, é falando inconcebível. Falando de música, né? Eu e o Alexandre, a Roberto também, a gente é meio que cria ali do meio de quando a MTV era boa demais, né? Então a gente acompanhava muito aquilo. E aí eu lembro que tinha um clipe que acho que foi, não sei se era só o Phil Anselmo ou Pantera, que fizeram uma versão de uma música do Black Sabbath chamada Planet Caravan. Tem todo um clima, assim, né? E eu comecei a viajar sem nenhum entorpecente, porque é da minha natureza viajar mesmo, em tentar fazer uma imagem, né? E aí eu peguei uma outra música como referência, que era uma banda chamada Mad Season, que é uma mistura de Pearl Jam com Alice in Chains e outras bandas, que é uma música que tem um clima, ela não tem letra, ela vem crescendo, parece uma onda assim, subindo. E aí eu imaginei, né, uma semente caindo no planeta Terra, onde não havia nenhuma vida ainda. E caindo numa espécie de uma areia, assim, então tudo seco e faz aquela marca, né, como quando você derruba alguma coisa na areia, assim, afunda. E aí começa a surgir o homem. E com ele nasce todas as lembranças e memórias de quem somos hoje e de quem é aqueles que nós seremos ainda. E tudo sendo formado na hora, na mente do primeiro homem, assim. Sabe? Eu sei que é pira, mas imagine isso acontecendo, né, surgindo como uma primeira origem, né? Pô, isso dá um clipe maneiro, hein? Uma coisa meio né? Tu, sabe? Uma coisa... Sim, não, e se você buscar alguma teoria de cabala, qualquer coisa, isso faz todo sentido. Faz todo sentido. Todo. Não tem aquela ideia de que o Big Bang, na verdade, seria tipo a morte de Deus. Eu não lembro muito de onde eu vi isso. Deus morre no Big Bang. É uma explosão dele. Ele é aquela entidade, aquela inteligência, ela explodiu. E tudo que ele se espalhou e que a gente conhece como universo. Né? Então, tudo que a gente é um pedacinho do que era Deus, literalmente. Zoucas, né? Que cacete, sabe por quê? A minha teoria... Não, isso é a cabala. A teoria né? da origem... Isso é a cabala, tanto que a gente fala que a gente é Deus. Porque a gente é um pedacinho dele. Então, nós somos Deus. Nós somos deuses. Desculpa, Lê. Foda não, é que a teoria, exatamente, que parto do princípio, do início do arqué. Isso que você está falando, inclusive, é a minha tradução do grego antigo do João bíblico. Né? Enquanto ele está descrevendo ali, que as pessoas acabam traduzindo, no princípio era o verbo, não tem absolutamente nada a ver. Aquilo ali é uma grande incompreensão da própria língua grega. Eu falo, não adianta você pensar uma língua antiga com conceitos atuais. Sim. Mesmo que a gente falasse a mesma língua, mesmo que a gente entenda a língua grega hoje, se fôssemos falar com eles naquela época, não entenderíamos nada. Era outra coisa. E o que eles estavam falando ali era isso que você está dizendo. O que João descreve é exatamente isso. E é por isso a onisciência, onipresença e toda esse está presente em tudo ao mesmo tempo, né? Remonta a esse momento que é descrito ali em João. O negócio da tradução é muito doido, né? Porque quando você traduz, você perde, né? Muito. Em português, não consegue expressar em inglês. Né? O que vai entender que é dirigidum? Não tem como. Né? Tem que explicar. Tem certas coisas que não explica, sabe? E mesmo isso que você falou é muito certo. A própria Bíblia, né, não tem muita coisa ali que a gente não entenderia. Né? Porque outra cultura, outra época. Não sei se eu vou falar alguma besteira, mas eu já ouvi dizer que saudades ou saudade, no singular, é uma palavra que não se encontra talvez em algum outro idioma, ou pelo menos no inglês. Eu estava falando sobre isso hoje, por coincidência. Isso é verdade. Eu cheguei a perguntar para meus amigos gringos falei uma vez sobre isso no trabalho, eles falaram assim, cara, claro que tem. Eu falei, não tem. Saudade a gente pensa, cara, existe a palavra longing. Longing é mais do que míssil. Aí míssil é tipo, mas o longing é um negócio assim que é um lado da alma.
Então, será que existe? A gente não sabe. Pois é. Schadenfreude, né? O Schadenfreude lá. Que é o prazer. Todo mundo sente essa porra. Né? O prazer de ver alguma pessoa se fuder em determinado momento. Aliás, em alemão tem muita coisa, né? Tipo, tem. A sensação de alívio muscular que você sente depois que espirra. Aquela, sabe? Cara, como é que a cara pensou nisso? E juntou numa palavra só, né? Só tipo numa. Me Suplique esse negócio. Isso, Muito bom. Cara, e aí? Pensando, aí você traz essa questão da ufologia, né? E aí tentando já pisar um pouco mais ali no Relatos do Além, né? Você até estava comentando com a gente ali que, e eu comentei também com você assim, que as coisas caminharam de uma forma muito natural para você chegar no Relatos do Além, até por aquilo que já vinha sendo construído dentro do próprio hangar, né? Foi um processo natural, eu acredito, mas em termos de coleta, que é até um ponto que eu queria comentar contigo, para você trazer alguma luz, você já trouxe, mas deixar registrado aqui para a gente não esquecer, que é quando vocês já vinham com um processo ali enquanto hangar de busca dos relatos, enfim, e depois num certo momento isso acabou sendo bastante fluido, né? Quando você faz, mesmo que seja uma alteração, que pelo menos para eu que escuto há bastante tempo, não me pareceu tão absurda, você teve um trabalho ainda de construir esse cenário de pessoas se conectando a você, de mandando seus relatos, né? Até isso engrenar, o que eu acho que você levou quanto tempo para isso? Alguns anos, né, cara? Alguns anos. É uma bola de neve, né? Eu tentei uma época fazer o Relatos Além em inglês, inclusive. Eu falei assim, em inglês é legal que eu vou pegar muita gente, né? A língua inglesa é falada em vários países. Então, eu pensei assim, eu vou ter até uma visão maior, a compreensão maior do fenômeno, né? Digamos assim. E, cara, o começo é muito difícil, muito difícil. Eu ia em esses posts Reddit, né? Procurando, o cara contava uma história de que viu um fantasma, eu entrava em contato, cara, eu preciso, grava pra mim, não sei o quê, mas, sabe, de 30 que eu mandei, teve uma só pessoa que mandou um relato pra mim e mandou um relato de 1 minuto. Não dá nem pra fazer um episódio de podcast. Não dá. E aí, você vê como o começo é muito difícil, né? Eu acho que, assim, o Relatos Além começa no Hangar 18, né? Obviamente. Inclusive, quando eu comecei o Relatos Além, eu ainda estava no Hangar 18, estavam os dois em paralelo, né? E muito por conta do hangar, que essa bola já estava rolando. Tava rolando, né? Uhum. E os primeiros relatos do hangar eram com amigos, eram pessoas que eu na época, buscava em grupos de Facebook, né? Que o Facebook estava bem alto naquela época. Eu falava, pô, conta pra mim essa história. Eu, pô, eu lembro da fulana que tem uma história de extraterrestre, conta pra mim, fulana. E aí, pegando, e isso foi... A cada episódio, o negócio ia crescendo e as pessoas, pô, eu tenho uma história, eu vou mandar também. Aí, pô, na época, pô, Ribas, legal, temos relatos aí pra mais 5 episódios, mas depois isso acabou, entendeu? E aí, conforme os episódios iam se desenrolando, ia aparecendo outro. E aí, cara, quando a gente viu essa bola de neve, até que chegou ano passado, eu tava recebendo 10 relatos por dia, sabe? E eu tava... Se tinha um dia que, por acaso, eu tava, tipo, ocupado com alguma coisa na minha vida, no dia seguinte, quando eu entrava no WhatsApp, era só mensagem. Quero mandar relato. Mano. Legal. E aí, eu ficava, vamos por partes aqui. Aí eu ia juntando, aí tem todo um trabalho de decupagem, de tratar o áudio. E, putz, é trabalhoso. Hoje, inclusive, fazendo de novo aqui um pequeno parênteses, eu botei lá o pessoal do grupo secreto, né? Tava pedindo novos relatos. Eu botei uma pasta de mais de 500 relatos no Google. Então, a gente está seguro de relatos para mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos. A gente ainda tem. Você pode passar por... Isso, é tipo por um longo inverno, né? Exatamente, isso que eu ia falar. A gente tem mais 2 anos aí de sobrevivência. Porque até para comentar, para quem nos assiste, para quem está aqui, e agradeço demais a muita gente que está aqui pelos Ocas, né? Eu já falei, ele é uma referência nesse contexto desses relatos, seja pelo hangar ou pelo próprio Relatos do Além, e isso é uma coisa que nos instiga muito, né? À toa que tem aqui em cima o número, né? Então vou instigar as pessoas que queiram compartilhar, e aí vou até arriscar dizer, se quiserem compartilhar aquilo que já compartilharam com o próprio Ocas, contar de novo para o Spotify não bloquear, porque a nossa proposta é um pouco diferente, a gente quer ouvir
quer usar como matéria-prima para uma porção de uma teoria que está sendo construída aqui dentro do canal. Então, quem quiser compartilhar com a gente é bem-vindo, né? E a gente entende isso, a gente está sentindo na pele exatamente esse início, apesar que a gente não tem nenhum ano ainda, né? Tem muita chão para andar, mas a gente sabe quanto é complexo esse teu processo assim, e passo a admirá-lo mais ainda por conta de ter sido perseverante e seguir em frente. É né? paixão. E assim, hobby, né, cara? Infelizmente, viver disso é muito difícil. E eu acho que todo mundo que eu vejo que tenta começar, eu não tô falando nem de paranormal em si, mas de podcast ou de canal, quando começa a fazer assim para ganhar dinheiro, vou fazer para viver desse negócio. Esquece. Você bota uma expectativa de tipo, né? E aí acaba não sendo aquilo que você esperava, e o tempo vai passando e você agora. Então, Virar o Joe Rogan. Pois é. É difícil. Ser um Joe Rogan são raríssimos, né? E então, assim, o lance do relato, cara, tem muita história. E acho que a ideia do podcast é a gente criar uma espécie de um acervo mesmo. Eu até fico brincando com isso. Imagina no futuro distante, um astronauta, um viajante, que pensa, porra, vou ver isso aqui, é um acervo de histórias zeitgeist, né? É a soma daquela época que eles viveram, né? Não sei quantos anos atrás. Então é bem legal ver isso. Tanto que Mas acho que as pessoas gostam da forma como você trata os relatos delas também, né? Então, não é nem a audiência, né? Ah, não, é porque eu vou colocar meu relato lá porque vai ter audiência, mas é a forma como você trabalha. Então, elas querem ter o relato delas no teu programa, né? E aí eu peço pessoas, tenham seus relatos no nosso também, né? Manda aí, galera, vamos embora. Manda, vai ser legal. Uma ideia. A gente pode fazer uma parceria, uma troca aí Total. Depois pode fazer mais um intercâmbio aí de ideias depois. Gostei. Pô, até arrepiei. De verdade. Mas eu sinto assim que tem uma época que eu dava minha opinião sobre os relatos. Quando acabava, eu falava assim, Roberta, obrigado, Roberta. Que interessante a história da Roberta. Ela falou disso, né? E às vezes botava meu, parecia. Só que depois de um tempo eu sentia que eu estava me repetindo muito, sabe? Porque os relatos, eles entram em caixinhas, assim, né? Existe o relato de ufologia, existe o relato de poltergeist, a porta abriu sozinha, o copo quebrou, não sei o quê. São coisas que acontecem no mundo físico. Tem as visões, né? Tem as visões durante o que a gente chama de abduções de leito, né? As visões de leito. A pessoa está dormindo e vê o shadow person lá, o shadow people, enfim. Tem sempre as mesmas referências, sabe? Então, eu senti que depois de um tempo eu estava falando, tipo, legal, a gente falou semana passada, vamos falar mais uma vez. Não é como se eu fosse amigo do cara para poder dar mais curiosidade. E foi isso, sabe? Não tem mais o que falar. Então, eu achei até melhor, porque é só a história da pessoa, eu não interfiro, não dou minha opinião, e no final eu só encerro o programa. Obrigado, galera, é isso aí. Até a próxima. Né? E eu fico fazendo esse exercício, cara. Aí é meu relato enquanto ouvinte, tá? Eu faço esse exercício daí. Eu sei que tem essas caixinhas, mas eu fico com todos os podcasts que eu escuto, cara, e que eu curto as pessoas que eu escuto. Eu fico pensando, dá vontade de falar, assim, conversar com a pessoa. Pô, tudo bem, pode ser repetir, mas e aí? Pô, foi o que aconteceu com o episódio teu que a gente replicou aqui no canal. Foi mais ou menos nessa linha, né? Falei, porra, Alexandre, olha isso aqui. Olha esse cara aqui que tava na moto, sentiu um peso na garupa quando tava voltando para casa, bem quando ele passa por uma cruz. E aí a gente, o cara que tava no Japão trabalhando numa fábrica, cumprimenta uma pessoa e depois dizem que aquela pessoa era uma pessoa que já tinha morrido e outros já tinham visto na fábrica, né? Daí a gente comenta. Do Saci, exatamente. Mas essa da fábrica... Criptídeo. E a gente até esse da fábrica depois gerou uma outra visão nossa, que era essa questão da... Putz, me fugiu o nome. Lembra, Alexandre, que a gente usou? Eco, né? Sim. Os ecos que são registrados, né? E então, assim... bizarro. Sabe o que é bizarro do eco? Só mais um parênteses. O eco, às vezes, acontece com pessoas vivas, né? Eu escutei uma vez o meu ex-cunhado chamando a minha ex-esposa, como se estivesse aqui do meu lado,
E aí eu chamei e falei, você não tá ouvindo teu irmão chamar, não? Ela falou, meu irmão não tá aqui, como é que ele tá me chamando? Aham. Pode. Olha só. Aí entra o espírito desobediente, sabe que é o espírito desobediente fingindo? Ah. Né? É dublador, né? Dublador, né? Perfeito, rapaz. E aí, até já que você tá falando disso, eu não te perguntei, mas vou emendar o conteúdo do Hangar com Relatos do Além, né? Eu falei das experiências, né? Mas daquilo que você ouviu dentro de toda essa história que você construiu junto aos fenômenos ufológicos e tudo mais. Tirando esses que a gente sabe que são muito icônicos, teve um que você ou recebeu relato ou ficou sabendo que não tem toda essa repercussão, mas você disse, porra, esse aqui é de borrar a cueca. Brincando, né? Claro, mas Tem, fala. né? Tem vários. É engraçado que assim, depois que tá, sei lá, mais de 2.000 relatos, às vezes eles começam a mesclar. Aí eu nunca sei se... Aí a Fabi tem história boa. A Fabi é boa história. Estou ansiosa já. Opa! E o que acontece? Teve não tem muito, tem menos de um ano essa história, que eu lembro de uma moça que ela falou que a amiga dela, ela tinha uma amiga, uma conhecida, não lembro exatamente se era parente dela, assim, falou que não estava mais aguentando o marido, queria matar o marido. Aí começa assim a história, pesada, né? Quero matar meu marido, não sei o que, vou pegar o seguro quando ele morrer, eu vou gastar viajando, vou comprar. E ela falou, que isso, cara, como assim? Não, eu vou lá fazer o ritual tal. Eu não lembro agora se ela especifica onde ela foi, se foi, enfim, nem cabe aqui também falar. Eu sei que ela foi atrás de resolver matar o marido, né? E conheceu um cara que faria esse trabalho para ela, de você fazer o ritual lá para matar o cara. E o marido dela levou ela até o lugar. Olha isso, o cara foi... Nossa! Né, dirigiu com ela, vai lá, amor, vai lá. Bom centro, boa reza, sei lá o que tava pensando. Reza por mim. Mal sabia ele que ela estava indo justamente pedir a morte dele, né? E aí, cara, quando ela volta, falou lá pro rapaz como é que ele queria matar ele, não sei o que, fazer um trabalho, assim, assado, nananã. A gente não sabe dizer exatamente se o cara aceitou ou não, né, fazer o trabalho, só que ela volta pro carro e ela vai para casa com ele. No meio do caminho, o cara começa a passar mal. Passa muito mal. Ai, meu coração, não sei o quê. Ela, não é nada, já não é nada, dirige aí, isso é besteira sua, isso aí, gases, sei lá, qualquer coisa assim. Cara, tô estranho. O cara dirigindo, ela, cala a boca, dirige aí, pô, depois amanhã toma um remédio, vem em casa, deita e dorme, que amanhã passa. Né? E ela já pensou, pô, o negócio já tá funcionando, né? Já tá tudo certo. Cara, no dia seguinte, o cara acordou bem, ótimo, não aconteceu nada com ele. Nesse mesmo dia, ou tipo, dias depois, ela foi num evento, num show, e nesse evento tinham vários aqueles banheiros públicos, né? Aquela, banheiro químico, banheiro químico, é isso? Banheiro químico, né? Ela foi no banheiro, cara, e morreu dentro do banheiro. Ela caiu lá e morreu. Assim, desse jeito. Então, assim, ela pediu a morte do marido, mas quem morreu foi ela. Porra. Que loucura! O marido, que era um cara bom e tal, não morreu, mas quem morreu foi ela. Olha que doideira. E quem conta essa história é essa amiga dela, que viu tudo isso perto. Bizarro, né? Pesado, hein? Pesado, né? Pesado. Quando trata de morte assim, eu fico realmente assim, muito impactado, porque geralmente assim, eu vi o espírito. Por exemplo, a gente recebeu um tempo atrás de um cara que falou assim, meu avô morava num sítio em Xerém. Essa é bonitinha, o que a gente chama de fofossusto, né? Que o pessoal do Mundo Freak criou essa fofossusto. Que ele falou assim, meu avô morava em Xerém e depois que meu avô morreu, ele ficava lá no sítiozinho dele, na chacrazinha, criando os bichinhos dele, todo dia de manhã ele botava uma mamão para os passarinhos comerem, ele amava canário, e às vezes pousava um canáriozinho ou outro lá, e ele falava para mim, desde criança, assim, quando eu morrer eu vou virar um canário. Tá bom, vô, tá bom, isso aqui. Sei que quando o avô veio a falecer, né, o vender no sítio, passou-se muito tempo, o garoto que mandou a mensagem pra gente, ele foi morar em São Paulo, a trabalho, no centro de São Paulo, aquela, né, selva cinza, concreto e tal. Um belo dia, a mãe dele liga, falando, caramba, encontrei uma carta do seu avô.
carta linda, ele faz uma dedicatória para você. E aí ela leu a carta do avô, falando, pô, desculpa, eu não pude te dar tanta atenção quando você era criança, eu queria tanto ter participado mais da sua criação, mas vovô te ama, e não sei o quê, nananana. E aí lembrou dessa história do avô, o meu avô falava que quando ele ia morrer, ele ia virar um passarinho. Nesse exato momento, entra um passarinho, pousa no canário dele, pousa no ombro dele. Ele fala assim, quais são as chances de ter um canário no meio de São Paulo? Aí não tem como chorar, né? Nossa, não, eu já começo... É emocionante, né, cara? Então, assim, tem casos e casos, sabe? Tem casos emocionantes, tem casos que te deixam um bolo na garganta de raiva, tem casos... Cara, tem muita história, né? Tem uma história antiga que eu contei uma vez, um menino que era de um orfanato, que todo ano tinha um senhorzinho lá do bairro que se vestia de Papai Noel e dava presente dentro do orfanato. E um desses natais, eu contei essa história inclusive no Natal, foi uma história dessas emocionante, né? E o menino estava esperando a visita desse senhorzinho, né, que para ele era o Papai Noel, né? E aí não apareceu. Aí ele foi saber o que aconteceu, o Papai Noel no mês. Aí, como ele já era mais velho, ele falou assim, não, então, aquele senhor que vinha aqui às vezes, fantasiado, ele faleceu, não está mais aqui pra gente. E nessa mesma noite ele viu o senhorzinho vestido de Papai Noel como fantasma, cara. Ele viu o fantasma do Papai Noel. Diz ele, né? Então, sim. É bem incrível mesmo, tem muita história. Agora, tem a história de ufologia que eu gosto muito, que a gente sempre conta, que é do macaco branco, né? Você conhece o macaco branco? Essa é clássica demais. Essa do Engadito marcou uma geração, que o pessoal falava assim, era uma senhora que... Era um rapaz que contou pra gente essa história, da avó dele morava no interior do Rio Grande do Sul. E eu lembro, é incrível. Ela morava num lugar que era tão pequenininho, que hoje em dia é pequeno, mas na época que ela foi morar lá, quando ela era criança, devia ter, sei lá, 5 pessoas morando na cidadezinha, né? E um belo dia, esse rapaz estava na casa da avó, vendo televisão, a avó estava lá cozinhando, fazendo uma coisa assim, e estava passando na Record, inclusive foi na Record, que viu um desses programas que falam sobre extraterrestre, e mostrou um Grey, a imagem clássica do Grey, né? Você acredita em extraterrestre? Não sei o que, não sei o que lá. Aí a avó estava cozinhando, olhando para a televisão, e falou assim, meu filho, isso aí não é negócio de ET, não. Aí ele, como assim, vó? Aí ele, não, meu filho, isso aí é macaco branco. Macaco branco. Aí assim, uma naturalidade. Macaco branco? Como assim? Meu filho, isso aí, eu vou te explicar. Isso aí, quando eu vim morar aqui, quando eu era menina, tinha muito disso. A gente via isso toda hora no meio do mato, no pasto, andando, para e para cá. A gente chamava de macaco branco. Mas, vó, tem certeza? Era igual um menino, parecia um menininho baixinho, carequinho, cabeçudo, assim, branquinho, mas não tem mais hoje em dia, porque tu sabe como é que é o homem come tudo, né? Mataram, depois provavelmente mataram todos os macacos para comer. Hoje no dia não tem mais macaco branco. Por isso que a gente não vê mais. Aí ele fala assim, bota tenho, cara, é isso aí, com o olhão preto, assim, essa. E ela jurava que era macaco branco. O mundo inteiro olhando para o mundo inteiro olhando para o céu. E ela olhando, né? E o mais legal é isso, cara, a naturalidade como certas pessoas falam do negócio, que pra gente é, né? A gente sabe que não é daqui. Não, isso é macaco branco. É incrível, é incrível. E são essas coisas assim, que são banalizadas, né? Na verdade, até na própria Operação Prato lá, que a gente estava mencionando aqui, a FUNAI mesmo chegou a dizer que era pira com Santo Daime, que os ayahuasca e etc., que os caras estavam lá imaginando. Não sei se você sabe do negócio que o Rony descobriu, que é incrível desse caso do Acre, lá dos Achaninca, que ele fala que o cacique da tribo fala assim, tribo não, hoje em dia a gente não é tribo, né, do povo, daquela família, porque de certa forma é uma família. Ele fala assim, existe uma árvore que fica lá pro norte, não sei o quê, que é uma árvore que a gente entende como uma árvore antiguíssima, tipo um jequitibá, uma coisa assim, que só os caciques e os mais velhos da tribo podem ir lá uma vez no ano. A gente senta em volta dessa árvore para pedir ajuda dos espíritos dos nossos antepassados e tal. É uma árvore sagrada.
E aí o Rony descobriu que as luzes saíam da árvore, cara. Ele falou assim, tudo aponta que a mãe do ouro sai desse lugar onde eles acreditam. E aí ele falou assim, eu preciso ir lá estudar, preciso lá ver. Aí o cacique falou, não. Você não é daqui, você não faz parte, você não pode ir. Entendeu? Só a gente. Se você quiser, no dia que a gente for, a gente pega tua câmera, a gente bota lá, a gente tenta ajudar, mas você não pode ir. Nem dos nossos bons, quem é você para ir, né? Mas esses caras, a gente entrevistou o Edson Boaventura, né? E eu comentei, inclusive, a respeito disso, que assim, a gente tende a pegar e dar muita voz pro cara que é o cientista ou pesquisador que está lá e está banalizando a experiência daquelas pessoas. Mas aquelas pessoas é que, na verdade, deveriam ser as que a gente mais confia para ouvir o depoimento. Porque aquela gente que está ali, o cara conhece cada folha que tem naquele ambiente. Ele conhece Se ele ouve um barulho estranho, ele fala, isso foi um peido de anta. Isso. E ele sabe. A gente chega lá e que fica perdido, achando que os caras estão alucinando. Não, Não, total. Uma vez eu li um livro, isso me fez lembrar um livro chamado Hans Staden, né? O cara que era um holandês que veio para o Brasil. Ele fala do né? Que é o do... como é que é o nome Epa. Foi abduzido. Tô procurando. Não. Eita. E eu, em consideração a ele, também fui. Busquem conhecimento. Oi, eu sou ET Bilu. Ele resolveu fazer parte de um... Falou assim, não, eu quero ser o relato. Vamos dar uns minutinhos para o seu retorno. Deixa eu ver se ele comenta aqui. Não nos abandone, por favor, tá? Tá bem legal. Deixa eu falar, ele disse que caiu aqui. Aí voltou. Retorno. Voltou. Aqui a internet é lenha. Onde eu estava? Onde eu parei? Sim, no Hans Staden, né? Staden. Isso, o ritual antropofágico, né? Ele fala sobre como os indígenas naquela época conseguiam diferenciar qual árvore que ela era pelo som que a madeira fazia, como caía. Olha que doideira. Eles tinham nomes para, tipo, detalhes, assim, tipo, no nível de umidade do ar, para saber determinadas coisas que tipo, a gente nem aí. Então, isso que você falou é muito real. Acho que aqueles indígenas, eles são os primeiros a ter que serem entrevistados, né? E a maneira como eles veem o fenômeno que é exatamente o que a gente tem que observar, sabe? Exato. Não a gente com a nossa perspectiva. Não. Os caras eles têm propriedade para falar daquilo ali. Eles sabem. É que nem você está na tua casa. Chega um cara aqui e falar o que você viu não foi o que você viu. Né? Não, calma aí. Pô, mesmo que o cara more, tem aquela história sempre, você ouve passos e etc. Fala, é a madeira estalando, é o concreto trabalhando, eu não sei. Você mora naquela merda, você sabe quando uma madeira está estalando e você sabe qual é o barulho do passo. Eu, nessa casa que eu morava, obviamente o sótão, a casa era de madeira. Eu sabia quando era passo da minha mãe, eu sabia quando era passo do meu pai, né? Que acontecia. E eu já ouvi lá naquela casa passos que não era de absolutamente ninguém. Eu sabia. Eu morei ali uma grande parte da minha vida. Né? Eu sou a melhor pessoa para dizer o que é ou não é ali. E fora que ninguém é tão louco a ponto de partir com uma primeira impressão já que seja alguma coisa sobrenatural. Toda pessoa tem um crivo. Ela não vai ver alguma coisa ali, ela vai pensar, será que não era outra coisa? A gente faz esse exercício, todas as pessoas fazem. Não, será que não era? Pô, acho que estão me enganando, pode ser que não, né? Não seja isso e tal. É a primeira coisa, para a pessoa chegar ao ponto de confirmar que seja alguma coisa realmente paranormal, geralmente tem um pouco de... tem uma certa convicção de que aquilo é. Por esse crivo. Né? Não é uma mera superstição e a primeira
eu vi um carro passando na rua, refletiu a luz, passou um tipo de um orbe aqui dentro. Porra, são duas coisas diferentes, tá tirando com a cara da pessoa, sinceramente, pra ele pegar e falar que não, você não sabe avaliar, você não sabe ver. O Birajara... Você não tá apto a ver. Total. Sabe, você conhece o Birajara, foi o principal, junto com o Pacatini, foram os principais pesquisadores do caso Varginha, né? Varginha. O Gel, o João Marcelo e o Marco Leal, que é amigaço nosso. E aí o Birajara tem uma entrevista dele muito boa, que ele fala assim, cara, se você tá entrevistando um cara que diz que viu uma luz, que não sei o que, no formato, você pergunta pro cara assim, o que você viu? Era tipo um disco voador? Nesse momento, você pega tudo que o cara falar e joga fora. Que você já colocou na cabeça desse ser que ele viu um disco voador, entendeu? Você já está colocando, então, assim, qualquer pessoa que está na posição de investigar não pode influenciar em nada. Nem falar, parece com não sei o que. Não, deixa o cara só falar, deixa ele falar. Entendeu? Isso. Então, você falou realmente é importante. A pessoa que está falando, ela sabe exatamente o que ela viu, né? Quem sou eu para julgar, né? Essa é a questão. Quem sou eu para julgar? Exatamente. Isso é uma coisa que eu não faço. Muitas pessoas falam assim, por que você às vezes bota um gelato que eu acho, a pessoa fala, eu acho que é falso. Porque você acha que é falso. Outras pessoas também não acham. Entendeu? Isso é você. E até mesmo eu escutando, obviamente vai ter relato que fala assim, isso aí é normal, né? Vai de cada um. Mas eu não faço, não faço juízo de causa assim, porque eu acredito que para algumas pessoas podem ter algum sentido, sabe? Que nem eu perceba. Entendeu? Então, é por isso que as pessoas querem mandar os relatos para você, né? Eu acho que é isso mesmo. Duas coisas que eu ia comentar nesse sentido. Primeiro é o respeito que você traz, tratando de forma isonômica a todos. E outra, né? Veja, se você dissesse que você tá lá, vou até brincar um pouco, você tá no programa Luciana Gimenez, ela chamou o cara, tá lá para fazer uma coisa fantasiosa e o cara quer ali para se promover, né? Como a gente aqui, eu posso falar de Alexandre, Luciano e Roberto, temos severas críticas ao Paranormal Experience, o sensacionalismo que naquele canal se apresenta, mas é nosso aqui, não estamos envolvendo mais ninguém. Assim como a gente também tem esse preconceito do sensacionalismo, o que uma pessoa ganharia em te mandar um áudio com uma coisa que não faz sentido para ela, sendo que você não está promovendo a pessoa, né? A pessoa, se não quiser, não se identifica, né? Talvez você nem use quando ela mesmo se identifica. Então, assim, é a verdade dela, que às vezes também tem aquilo, né? E eu não sei, eu acho que não, você às vezes dá uns recados, né, para as pessoas mandarem por um áudio de até tanto tempo, não é isso? Eu não sei se eu estou confundindo. Né? Para ser mais conciso, só que às vezes as pessoas também têm a experiência, mas não sabem relatar, né? Não sabem contar. E às vezes soa até não tão extraordinário quanto foi, mas mesmo assim é o respeito que você tem em colocar. Assim como tem vários que a gente já comentou aqui, até antes de começar a live, de pessoas que fizeram quase que um documentário em áudio daquilo que te descreveram no relato, né? Tem a outra proporção ali também, né? É louco isso. O que acontece às vezes é que eu sinto que, assim, obviamente tem gente que fala muito pouco, tem gente que não consegue falar. Então, por isso que já até começou até com essas parcerias, né, do nosso amigo Fernando, lá do Receios Obscuros, justamente para tentar ajudar essas pessoas que têm alguma dificuldade de fala ou de se expressar também, ou que são muito tímidas. Então, a tentar abrir um pouco mais. Só que tem muita gente que, às vezes, até fala demais, né? Eu já recebi áudio de quase 1 hora. Aí eu falei, cara, eu adoraria colocar, mas não tem como. Né? Até porque a gente tenta colocar 3 ou 4 relatos por episódio. Mas uma coisa que eu tenho feito é pedido para a pessoa esquecer que está gravando para podcast. Grava para mim, como se eu fosse seu amigo, sabe? Grava só para mim. E eu converso com a pessoa, mando áudio, aí fulano, não sei o quê. Então, acho que a pessoa vai se acalmando e vai, tipo, né, relaxando e consegue, às vezes, contar a história. E, cara, dependendo de como a pessoa conte a história, vai separar uma história boa de uma história ótima, né? Também tem isso. Que a pessoa, dependendo de como eu faço assim, tenta lembrar do que você passou naquele dia, sabe? Às vezes o clima estava frio,
a casa tinha um cheiro de mofo, coisas que você lembra de percepção que é legal para a gente tentar se colocar no seu lugar, imaginar um filminho na nossa cabeça. Né? Isso é storytelling, né? No final das contas. Exato. É que agora você já pegou toda a manha, né? Aqui em São Paulo a gente tinha um programa de rádio que era com Eli Correia. Isso é no século passado, tá, gente? Que chamava Que Saudade de Você. Uhum. E eu lembro que eu era assim, de criança para adolescente, e eu parava para ouvir porque era tudo tão bem relatado, e era sempre assim, sempre história triste, se chorava, ou que a pessoa foi abandonada, ou que alguém morreu, enfim. Mas tinha uma riqueza de detalhes na forma como aquilo era narrado, que deixava aquilo interessante. Então, imagina, as pessoas paravam no meio do dia e ficava 1 hora ouvindo aquilo, ou 1 hora ou mais, assim, porque era muito detalhado. Então, assim, não é qualquer pessoa que consegue extrair isso de outra pessoa também, né? Assim como um entrevistador, não é qualquer pessoa que serve para ser entrevistador, né? Como você falou, porque ela pode fazer você ser tendenciosa. Sim. E aí eu vou falar pela 3ª vez, mas é a última. E então é por isso que as pessoas querem mandar o relato para você, né? Obrigado. Porque a forma como você trata o material delas e elas também é diferenciado. Então, acho que é muito isso. Legal, obrigado mesmo. Realmente assim, como eu sinto muito que eu estou fazendo um trabalho para o futuro, no sentido até sociológico, às vezes, né? De tipo documental, de guardar isso. Eu trato com muito carinho as histórias, sabe? Por isso mesmo. Sim. Não, é perceptível, é perceptível. Deixa eu ver se não tenho a pergunta ali, não, ainda não, porque eu adorei, eu não sei se é alguém que te segue, mas eu adorei essa mensagem aqui, ó. Ninguém. Cheguei. Quem chegou agora? Ele, quem? Você não sabe quem? O mesmo que foi visitar o nosso amigo ali. Ele mandou um relato ali, ó. Ó, ele, tava aguardando isso aqui. Ó, mandou um relato, hein? Falei em voz alta, se tivesse algo ali que fizesse de novo e acontecer. É que ele mandou anteriormente ali um relato. Tem uma, perdão, eu pulei. Perdão, aqui, ó. Perdão. O Canuto que estava usando andou sozinho sobre a mesa. Filho. Nem nada. Acontece. Dependendo da droga, tem Canudo que... Canudo vai andar mesmo. E sabe que eu ia perguntar se era antes ou depois, mas na verdade, mesmo antes ou depois, se ele já é usuário, ele podia continuar em efeito. Então... Sim, exatamente. Continuar na brisa. Daí ele falei em voz alta, se tivesse algo ali que fizesse de novo e acontecer de novo. Legal. Cara, você tava falando de ver coisas sem careta, né? E a gente tava falando sobre o de espaço, a gente tava falando também de Casimiro de Abreu, eu lembrei de uma situação muito incrível que aconteceu comigo lá também, sem usar nada, apesar de que não era bem em Casimiro do lado, não, no Sana. O Sana é a sociedade alternativa, né? Onde o pessoal faz amor, vive lá, o pessoal com dread, gosta muito da erva. Mas eu tava, de fato, careta, né? E deitado num campo de futebol, num gramado, onde eu deitei com a barriga para cima e fiquei vendo aquele céu super estrelado, né? E aonde eu olhava, o meu campo de visão todo era tudo estrela. E tava sem luz nenhuma, então era literalmente como se eu estivesse vendo um telão gigante, assim. E eu fiquei olhando para aquilo, assim, eu fiquei meditando, olhando para aquelas estrelas, e aí você vai se sentindo pequeno, né? A sensação de sentir, né? Olha o tamanho disso comparado ao que eu sou perto dessa grandiosidade, né? E é uma coisa, é um negócio assim, é um trabalho de humildade, você acaba vendo, né, esse lado, assim. E eu comecei a ficar tanto tempo olhando para aquilo, que na minha cabeça, em um determinado momento, eu comecei a achar que eu não estava mais deitado na grama, em relação da brisa, Giovana. Aí, ó. E aí acontece, eu comecei a me sentir quase como se eu tivesse, na verdade, de frente por essas estrelas, não deitado mais, mas de frente, né? Quase como se eu estivesse ali sem gravidade nenhuma e tudo ao meu redor era estrela. E era uma sensação de pertencimento, assim, coisa tipo muito doida. E eu lembrei até da história do Giordano Bruno, né? Que foi um cara que foi inclusive morto, né? Durante a Idade Média ali no Renascentismo, quando não se falava em
em Sol ser o centro da nossa Via Láctea, né? A Terra era o centro de tudo. E o Sol girava em torno, né? E ele foi assim, não, cara, eu tive uma viagem, tive um sonho onde eu estava flutuando. E eu não sentia... Ele tentava descrever com as palavras dele da época a gravidade zero. Assim, não existia cima ou embaixo, lá do outro lado. Eu estava literalmente flutuando entre as estrelas e eu consegui ver o Sol como centro de tudo. E a Terra dando voltas em torno dele. Aí não deu outro, né? O cara foi queimado vivo, né? Infelizmente, daquela época. Mas é uma coisa assim, acho que quem puder, cara, fazer esse exercício um dia de ir pro meio do nada e só ficar olhando para a estrela, deitado olhando para cima, você vai sentir em algum momento que existe um negócio a mais, assim, que é muito diferente. Mas sabe? você falou um negócio importante, que é o primeiro você deitou, né? Aí você ficou se sentindo pequeno. Isso. E aí você continuou olhando, tal, né? E aí você entrou no estado de meditação, de gnose, com certeza, né? E aí você falou assim, não, aí você mudou, né, o sentimento para pertencimento, né? Pertencimento, E você não é exatamente. pequeno diante Não, daquilo, você é parte daquilo. É E aí isso. quando você se sente parte daquilo, é que você consegue se integrar com tudo isso e aí entrar nesse estado, desse flow que você entrou aí, com certeza. Flow, exatamente. E eu queria fazer um comentário, que até é uma ligação disso que o Zoucas falou, com um episódio que a gente fez, e eu tenho muito orgulho desse episódio. Foi um trabalho autoral nosso, um trabalho ferrado de uso de inteligência artificial para imagens que o Alexandre fez, que é sobre medo do escuro, né? A história do ser humano quanto ao medo do escuro. E aí, no começo desse episódio, que a gente trata quase como um documentário sobre esse tema, a gente relata que existe hoje, e eu esqueci o nome, mas tem uma graduação da escuridão do céu, tem até um nome disso, que hoje em dia a gente assim, hoje em dia a gente não tem mais 100% de um céu escuro por conta da luz que a civilização produz, né? E acaba subindo. Mas então imagine isso que você vivenciou num momento onde a gente até relata lá nesse documentário que a gente fez, que da profunda escuridão do céu, que é dentro do episódio Medo do Escuro, né? Então imagine como as pessoas se sentiam pelo lado prazeroso disso, dessa extrema escuridão, e você poder olhar para o céu e ver realmente uma galáxia, as estrelas, e de outra forma também o terror disso, né? De você não enxergar um palmo à frente e todos os sons que te cercavam quando você morava afastado da civilização. Poderia soar uma coruja, poderia soar uma mulher gritando, né? Então o medo também surgindo disso, mas esse céu em perfeita escuridão é algo que infelizmente a gente não vivencia mais, mas imagine se pudéssemos viver o quanto essa tua experiência poderia ser até mais profunda do que já foi mesmo, né? E eu tenho um relato disso muito bacana. Tinha uma determinada fase da minha vida, uns 15, 18 anos atrás, que estava tudo dando muito errado. Nem nada que era muito lógico ocorria. E aí uma noite... Adolescência, né? Não, porque eu tenho 50 anos, 15 a 18 anos atrás eu já era um velho. Achei que você estava com 18 anos. Não. Aí tô eu deitado no quarto, no meio da madrugada eu abro os olhos, não havia teto, eu moro em apartamento, não havia teto no meu apartamento, e sim um céu totalmente estrelado. O que alguns podem chamar isso de sonho lúcido, né? Mas era tão real que eu mexia a cabeça e era vazio, eu não sei como explicar isso, tinha uma tridimensionalidade, era um sem teto mesmo que havia acima de mim, era um céu aberto. E de repente eu escuto uma voz falar assim, Gabriel. E eu não sou, e nunca fui, eu sou mal batizado na Igreja Católica, nunca fui ligado, não sabia até então nada de anjo. E no dia seguinte fui pesquisar na internet e tal, pô, quem que é Gabriel? O que é anjo? Que anjo é esse? E aí veio a informação, é o anjo da Anunciação, né? Que anunciou a vinda de Cristo para Maria. E, cara, não minto, dia seguinte toda aquela confusão das coisas que teriam que dar certo e não estavam dando, deixaram de acontecer.
E aí a conexão que a gente falou de ayahuasca e tudo mais, eu tenho um amigo que faz parte, que é o meu padrinho na maçonaria, que faz parte da União do Vegetal também, que é uma outra consagração de erva. Me falou assim, Gabriel é um dos, eu não sei o nome que eles dão de jeito, tipo patrono da União do Vegetal. Né? Então ele também fez uma outra conexão. E o mais louco ainda, ele me conta isso num bar que tem o nome de Taj e que estava tocando uma música transcendental, e eu pensei no cara assim, porra, o Rafael podia encontrar esse cara, de repente ele tá subindo pro mezanino, assim. Então, as conexões malucas e muito legais, e envolvendo o céu e quanto a beleza das estrelas, e novamente fazendo a citação de Crowley, né? Todo homem, toda mulher é uma estrela. Acho que aí Isso aí. faz uma conexão muito boa, né? Faz o que quiseres, és todo da lei, né? Aliás, as 3 entrevistas dessa semana, as Foram 3 se fodas. conectaram. E elas se conectaram. Você usou frases, você usou palavras, pensamentos que outras pessoas tinham dito nessa semana, nas nossas lives, e aconteceu com todas. Isso foi acontecendo, você fechou a semana com um compilado, assim. Obrigado. De tudo que aconteceu nessa semana, mesmo. É o que eu falo, cara. O fenômeno é um só. Ele é tudo isso. Ele é tudo. Ele é Saci Pererê, ele é ET, ele é fantasma, ele é tudo, entendeu? E quando você começa a estudar sobre essas coisas, você vê que tá tudo conectado, entendeu? É isso. Super. Zoucas, para a gente caminhar para o final, para não abusar mais da tua boa vontade com a gente. E olha a minha cara, olha, sinceramente, olhem para minha cara. Não, Eu já devia estar dormindo, eu já devia estar dormindo há 1 hora. O corpo dele está na cama. A gente tem que fazer um dia. Pô, sabe o meu sonho? Desculpa te interromper. A gente tinha que fazer um papo desse ao vivo, tipo, em volta de uma lareira, juntar a galera e ficar conversando. Nossa, temos, cara. Vamos programar isso. Vamos fazer. Não, e eu digo assim, eu tava empolgadaço para falar com os outros. E empolgadaço, que eu empolgo de 8 meses, mais ou menos, que foi quando a gente começou o canal. Eu falei, cara, esse cara é massa, muito massa mesmo. E hoje eu fiquei impressionado, porque você tem muito conteúdo, cara. Você tem conteúdo intelectual, eu digo assim, você tem muita coisa. Eu fiquei assim, falei, porra... Você não tem só um canal de relato. Vocês dois podem falar assim, não, a semana foi legal. Não, entrevista mais top que a gente fez até hoje. Pra mim aqui. Rapaz. E eu me sinto orgulhoso de ter apresentado aos dois. Eu já chuto todo mundo. Foi muito legal. A entrevista mais massa que nós fizemos. Você fez um compilado realmente de todos os entrevistados que a gente teve até agora. Sensacional. Todos. Então você falou um pouquinho de o que cada um deles trouxe. Muito. Você só não falou o assunto da Josiane, que eu esqueci. Tá que a gente não tocou na Tanatopraxia. Mas fica para uma próxima, porque por favor, você vou estudar. Eu vou estudar o repertório. Foi muito legal mesmo. Obrigado, valeu demais. E aqui fica o convite público será uma honra novamente se um dia você aceitar participar aqui de novo com a gente. Pessoa extraordinária, sem palavras, cara. Tudo que o Alexandre falou, que a Roberta falou, se eu ficar me falando aqui vai ser repetitivo, mas é maravilhoso. Eu também ficaria por séculos aqui. Você é uma daquelas pessoas que eu gostaria de conviver tanto quanto eu gosto de conviver com esses dois aqui, que são amigos meus de longa data. O Alexandre é irmão, mais irmão do que muito irmão mesmo que eu tenho, e olha que eu tenho 7, tá? Eu posso falar com propriedade. Caramba, legal. Então, assim, de verdade, cara, pessoa formidável, maravilhosa, as pessoas que vieram falando muito bem de você aqui no chat não erram de gostar muito da figura que você é e te respeitarem tanto quanto você respeita elas. Então, eu agradeço muito, seja sempre muito bem-vindo aqui no canal, tenha na gente contato, enfim, eu não sei o quanto a gente pode oferecer além da admiração profunda e uma amizade que se inicia agora, mas sempre que precisar contar com a gente está aberto a te ouvir e te atender, e tudo que tiver ao nosso alcance a gente pode ter certeza que a gente vai fazer por você, tá bom, meu amigo? Obrigado, com certeza. Vamos gravar mais um papo ainda. Vamos!
Vamos. E um abraço para todo mundo. Ninguém. Um abraço para Ninguém chamou ninguém. o Luciano. A Luciana, acho que é o Luciano, né? Ninguém gostou da gente aí? Ninguém. Sabe O quem ninguém perguntou por gostou da você? gente. Ninguém. Ninguém. E eu peço um abraço pro meus amigos. A gente, Pô. graças ao podcast, eu fiz muitos amigos, né? E o pessoal É. que tá uma galera que tá nos comentários aí, que nem a Gi, que nem a Fabi, Felipe, são alguns que eu fiz amigos aí. Grande Arcano também. São pessoas que eu fui fazendo amizade ao longo do caminho, né? Por conta do podcast. Sim, A gente conhece como ouvinte, mas vira amigo do mundo real, sabe? É bem legal. sim. E eu só, Sim. ó, o Cláudio, o ninguém é o Cláudio, eu acho que ninguém deve dizer Grande sobrenome. E olha, ele me chamar de Cláudio Luciano, ele deve ter confundido isso aqui com o Buço. Eu ia chamar de Luciana. A zoeira. Se tirar a barba, não, tira. Hoje em dia, Muito hormônio, muito hormônio. Rapaz. É. Valeu, Então, gente, Zocas, obrigado mesmo. valeu, tá? muito obrigado. Obrigado. Obrigado a todos aqueles que vieram pelos Ocas e se quiserem nos acompanhar, serão sempre muito bem-vindos. Aqueles que já nos acompanham aqui, como o Jairo, o Carlos, o Seraf, que está aqui como Arcano também, sempre com a gente, é muito legal e é bem isso que os Ocas falou, a gente faz amizades aqui muito sinceras e legais. Então, para todos, muito obrigado e a gente se encontra numa outra oportunidade. E Zocas, até uma próxima. Zoucas, super obrigada, querido. Prazerzaço. Valeu. Prazerzaço encerrar a semana demais. com você. Valeu. Se Tchau. tocar, é o que eu falo sempre lá no podcast. Se tocar o telefone, não tenha medo. Além pode estar esperando do outro lado da linha. Perfeito. Fechado com chave Falou, de... querido. Até Um mais. abraço. Tchau. Vamos lá, tchau. Descubra os segredos por trás dos fenômenos paranormais. Este é o